Mas é sério esse lance de quem não abre a câmera e vai com verruga verde, gente. Uma coisa que acontece, entendeu? Vamos começar o ano com bom humor, né? Mas eu sempre joguei essa praga, é verdade. Sempre joguei a praga da verruga verde no nariz. Ela é minha, específica. A gente vai falar hoje sobre, dando continuidade à aula que eu postei lá no YouTube. Se você não assistiu segunda, ela não, ela é continuação, mas em termos de eu vou falar coisas que eu não falei na segunda. Então depois você assiste a de segunda para você complementar, tá? Lá na segunda, a gente falou o seguinte: eu ia trazer assuntos que são considerados modernosos, né, que são considerados vanguardistas, aí que a gente vê os profissionais postando, mas que, na verdade, ele tem pouco conhecimento no Brasil, mas que a gente já faz tempo, na verdade. É novo para as pessoas agora, né? Mas já é bem antigo. Hoje eu vou falar de 20. Eu não contei, na verdade. Eu tenho essa mania, é muito engraçado, que eu falar 10 coisas, não sei o quê. Aí eu queria o nome da aula, aí quando eu vou ver, eu não vou dar aula, eu fiz 13. Aí às vezes eu coloco 21 e fiz 17. Então, né, eu cansei de ficar contando. Essa aula era para ter 21 coisas. Se eu coloquei as 21 coisas, não sei, eu sempre coloco a mais, né? Então, eu acho que tem mais coisa. Hoje a gente vai falar X coisas, né? Porque 21, não sei se tem as 21, mas você tem mais. E a gente vai falar sobre coisas que são importantes vocês conhecerem para serem bons terapeutas visuais. E quando eu falo terapeuta visual, eu estou falando aí qualquer área da reabilitação, né? É da terapia visual, reabilitação, neuroreabilitação, processamento visual, estimulação visual, neurooptometria, optometria comportamental, não importa, ortóptica, reabilitação visual motora, fisioftálmica, não importa a área de terapia visual. Tudo isso daí que eu falei estão abaixo desse guarda-chuva chamado terapia visual, né? Tipo, a gente se apresenta muitas vezes como terapeuta visual, por exemplo, a professora Sônia Carrossini, ela não abriu a câmera porque ela tá com a verruga verde já nasceu a verruga verde dela. A Sônia, por exemplo, ela tem que se apresentar como terapeuta visual, né? E neurocientista, porque ela é formada em quase todas as áreas dentro do instituto. Então, ou ela vai ficar falando, eu sou neuroreabilitadora, eu sou reabilitadora visual motora, eu sou estimuladora visual, estimuladora visual precoce, é muitas áreas. Então, a gente já fala terapeuta visual. Então, no mundo das terapias visuais, mas não se encaixa só nisso, tá? O importante é que a gente vai estar falando também dentro do escopo da neurociência, da neuroplasticidade. Então, tudo isso é importante vocês conhecerem para a vida. Tem coisas que eu vou falar que eu falo assim, gente, isso funciona para a vida. Hoje foi muito legal porque eu, alguns de vocês sabem, eu tenho várias formações, né? Nutrição, educação física, ortóptica, várias. E aí eu tenho um programa de emagrecimento que eu criei lá em 2016. E esse ano eu vou voltar a emagrecer e eu resolvi abrir de novo esse programa. E aí hoje, do nada, uma aluna perdida, ela me viu ela viu, alguém mandou, olha que interessante, alguém mandou para ela do Fit for Mind, e aí hoje eu mandei um áudio lá, eu mesmo, né, no grupo do emagrecimento, e ela foi falar comigo no Instagram, eu estava vendo agora há pouco. Professor Leandro, tem uma pessoa se passando por você num grupo de emagrecimento, usaram sua voz na inteligência artificial. Eu falei, não sou eu. Nossa, eu falei, essa daí foi longe, é uma aluna jovem. Porque os alunos jovens, eles têm essa coisa, hoje você pode usar sua voz na inteligência artificial. Eu falei, não, sou eu mesmo, eu também falo de emagrecimento. Nossa, você nem sabia, blá, 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 blá. E aí eu achei engraçado, né? Então, coisas que eu vou falar para vocês hoje que servem para tudo, para emagrecer, para estudar, para aprender, para empreender, para ser empreendedor na vida. Porque a gente tem que entender como que funciona o cérebro. O importante, eu sempre falo para os meus alunos, para os lanterneiros, né? Até postei lá esses dias o que é lanterneiros, também me perguntaram essa semana. Parece que no começo do ano as pessoas começam a buscar, né? Se especializar, se atualizar, então apareceu bastante gente nova, bem interessante. E aí eu vou falar hoje de conceitos muito importantes, que são específicos para a terapia visual, outros não são específicos, outros são para a vida mesmo, tá? Como eu vou falar, por exemplo, de efeito platô, né? Todo mundo passa pelo efeito platô em todas as áreas, no estudo, na terapia visual, no emagrecimento. Então, como que eu fujo do efeito platô, né? Nas questões emocionais. Então, tem conceitos hoje que eu vou estar
alertando vocês que foge do conceito de sócio-terapia visual. Serve para você na optometria, na oftalmologia, na fisioterapia, na terapia ocupacional, na fono, na enfermagem, na educação, tá? E outros são exclusivos, tá? Então, assim, a aula hoje é bem interessante que a gente traz conceitos complexos dentro do universo da neurociência, mas a gente vai desmistificar, tá? Então, eu vou traduzir para vocês em palavras mais simples, que vocês, quando verem essas palavras de outras vezes, e até possam julgar, porque tem muita gente que fala muita coisa errada. Então, por exemplo, é, confundem certos termos, né? Por exemplo, quando a gente fala em criar em pegar o meu cérebro e treinar ele, então falar treinamento mental, treinamento cerebral, isso a gente está falando de uma modulação neural, né? Eu estou falando em modulação neural. Aí aí tem aluno meu que já fez e não estou falando que está errado. Eu chamo a pessoa no privado, até no Instagram, e falo: Ó, você está confundindo, porque você está fazendo aí um trabalho ocular, no olho, né? Então, por exemplo, um aluno meu que é formado em neurovisão, ele é optometrista também e ele fez a ortoceratologia, que é uma técnica onde você aperta a córnea para diminuir o grau. Eu já fiz isso lá no passado, assim como professor, estudei. Uma coisa que hoje eu não gosto, acho muito radical. Mas você aperta a córnea, né? E aí ele falou assim, e aí só que ele está fazendo neurovisão, ele falou que estava fazendo um procedimento de ortoceratologia com modulação neural. Aí eu falei que não era possível, ele não poderia falar de modulação neural numa técnica ocular, porque ocular é olho, né? Não tem nada a ver com o cérebro. Entendeu? Então, assim, esses conceitos que a gente vai discutir aqui, porque já falei isso faz tempo, né? Virou um pouco de moda a gente falar sobre neurociência. Eu estudo neurociência desde 98, né? Tá aqui o Ivan, talvez seja a pessoa que me conhece há mais tempo aqui dessa sala, sabe que a gente já, né, fala de neurovisão há uns séculos. E então, assim, não é novidade. Mas hoje em dia tá todo mundo falando de neurociência, virou moda. Você vai na livraria, tem um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que ter cada vez mais consciência dos conhecimentos. E aí, uma coisa que eu sou contra é as pessoas acharem que certos conhecimentos não estão acessíveis para vocês, para as pessoas, geralmente, para os leigos, vamos dizer assim. Vocês não são leigos, né? Mas esse conhecimento é tão acessível que, inclusive, quem atende comigo, né? Tipo, o Rafa já atendeu comigo, a Soninha, hoje até a gente atendeu junto, é a Ângela, mas a gente vai atender junto. Eu consigo deixar claro até isso para o paciente. Então, a gente não tem que deixar, esses conceitos têm que ficar claro tem que estar claro para você, é um ponto que fique claro para você explicar para o paciente. Se você não consegue explicar para o paciente o que é uma modulação neural, o que é um efeito platô, o que é um encharcamento neural, você não está fazendo bem seu trabalho. Ou talvez porque você ainda não entendeu na totalidade, então volta, estuda, faz de novo, né? Eu gosto muito por alguns, eu tenho prós e contras em relação às formações online. Foi uma coisa que eu era contra, hoje não sou mais. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal na formação online, por exemplo, na formação de neurovisão. Quem fez online aqui, 500 aulas, por exemplo, né? Um tem 250 aulas. E aí você tem a chance de voltar lá, assistir aquela aula. Pô, não entendi o que o Leandro falou, eu vou correr aqui, vou terminar, vou pegar o certificado, agora eu vou voltar naquilo que eu não entendi. O Rafa, por exemplo, fez comigo presencial 18 meses. Então, a aula que de repente ele não entendeu comigo numa aula, ele pode ter tirado dúvida numa próxima, mas ele não pode rever a aula toda, né? Então, eu gosto disso no online, né? Eu falo por mim, porque eu estou fazendo o mestrado em Digital Business na USP, e aí, às vezes eu volto a assistir, porque, né, tem coisas de matemática, de física que eu não entendo. Aí eu assisto a aula, anoto, e depois eu vou assistir de novo a aula. Então, online, eu tenho aula presencial e online, então as online me ajudam bastante. Graças a Deus que as difíceis são online, porque aí eu posso voltar. Aí o pessoal fala, nossa, as difíceis deviam ser presencial, fica uma briga no grupo. Eu sou o primeiro a falar que não, porque eu acho que quanto mais difícil, tipo a aula de via, né? Eu expliquei uma ou duas vezes na turma do Rafa. Na aula de vias da neurovisão online, você pode assistir 200 vezes. Uma aluna esses dias me questionou lá. Ah, é muito difícil as vias. Eu falei, sim, é muito difícil. E se você conversar com todos os 500 formados na neurovisão online, mais os 500 da presencial, vai escutar que só fica bom na 51. Depois que você desceu 51 vezes as vias, ou que você assistiu 51 aulas, que você entende as vias. Porque é difícil, não é fácil. Mas enfrentou a via também, o resto fica tudo fácil,
né? Porque, tipo, você vai começando a entender. Então, assim, mas a gente tem que desmistificar que as coisas são difíceis. Vocês têm que entender as coisas que eu vou falar hoje para vocês começarem a aplicar, estudar, fazer as formações, os institutos, vocês vão ouvir falar sobre isso, mas pegar isso e levar para o público mais importante, que é o público final, que é o seu paciente. É desmistificar essa dificuldade a um ponto que você possa explicar para eles, tá? É óbvio que a gente não vai ficar explicando neurobioquímica ao paciente, mas não tem necessidade, nem muitas vezes na formação, mas tem alguns conceitos que sim, tá? Eu acho que todos os conceitos que a gente vai falar hoje, todos são importantes para a gente discutir. Então, eu coloquei aqui, né, 21 tópicos para você impulsionar suas terapias visuais de 2025. Já disse para vocês que eu não sei se tem 21, se tem mais que 21, eu acho que tem mais que 21. Então, só para ficar bonito, tem 21 tópicos, mas acho que tem mais. Então, é uma coisa que eu vou fazer, que eu sempre aviso. Venho falando isso desde o ano passado e é uma coisa que eu instituí. Hoje tem os grupos, muita gente vem perguntando de como entrar nos grupos, depois eu vou ensinar no final. Esse material, amanhã eu disponibilizo para vocês, tá? Anote mais o que eu estou falando, as coisas que estão extras. É, eu não leio o material, né? Quem sabe que como é meu esquema de aula, tem muita gente nova chegando, sempre tem gente nova chegando, eu não leio esse material, eu só uso ele como um guia. Por que que eu não... Ah, professor, mas tem um texto gigante, por que que você não leu? Exatamente para que eu faça a modulação neural com o seu aprendizado. Como que você aprende essa aula? Você assiste hoje, e daqui até uma semana você tem que rever esse conteúdo. Como você poderia rever? Com as suas anotações do caderno. Como eu já estou falando para vocês, prestarem atenção, porque muita gente é visual, auditiva e também gosta de escrever, mas não precisa escrever tudo, porque os textos estão grandes em cada slide. Eu vou disponibilizar gratuitamente esse material para você amanhã, nos grupos, tá bom? E você pode pedir para a Gabi, se você não tiver em todo o grupo onde for disponibilizado, então, assim, a ideia é que você aí já comece a modulação neural no seu aprendizado. Você assiste a aula hoje, daqui até uma semana você vai receber esse material, aí você lê, entendeu? O que você está aprendendo comigo hoje. Excepcionalmente, não é sempre, a gente agora está voltando para o Day by Day, vai ter aulas quase todos os dias, eu vou ter aulas fixas a partir de fevereiro às 10 da manhã e à noite quase todos os dias. Tem dias que vai ter, quase todos os dias vai ter duas aulas. As aulas elas não ficam gravadas disponíveis. Você tem a possibilidade de assistir gratuitamente ao vivo, tá? Ela fica gravada nas formações. Essa aula, excepcionalmente, essa é a de segunda-feira, elas estão indo para o YouTube. Então, fique tranquilo, vocês podem assistir depois, tá? Então, essa é uma ideia até de aprendizagem, já começar como eu aprendo melhor. Assiste a aula hoje, fica mais relax, não escreve tanto. Se você gosta de escrever igual eu, escreve alguns tópicos só, e não tente ficar lendo tudo isso aqui, porque você vai ler isso depois. A partir de amanhã, quando você tiver esse e-book, no momento aí de amanhã até uma semana, você pode reassistir a aula ou ler o e-book, como você funcionar melhor. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, tem gente que gosta de escutar. E aí você faz isso, aí você vai aprender, tá? Então eu venho fazendo isso em todas as aulas. Eu disponibilizo muitas vezes o material para vocês, até antes, quando as aulas são mais difíceis. Então, tente não ficar querendo copiar. Nossa, ele não leu, ele passou o slide ali correndo, ele não leu. Porque você vai ler depois, aí você vai aprender o conteúdo, tá bom? Então, o primeiro assunto que eu queria falar que é importante para a gente impulsionar os resultados dos nossos pacientes nas terapias visuais. Eu já falo isso desde 2006. Quem foi meu aluno, igual eu vi lá no passado, eles tinham que ler o livro O Olho e o Cérebro, que o ano passado a gente leu no clube de leitura como hobby, né? Mas era imposto, impunha isso. O Olho e o Cérebro é um livro que fala sobre neuroplasticidade clínica. Existe uma diferença entre neuroplasticidade experimental, que na verdade a gente gosta de chamar na literatura como só neuroplasticidade, e existe uma diferença entre neuroplasticidade clínica. Qual que é a diferença entre a neuroplasticidade ou neuroplasticidade experimental e a neuroplasticidade clínica? A neuroplasticidade experimental, ou só neuroplasticidade, ela explica, teoricamente, o funcionamento desse processo que é poder transformar meu cérebro a qualquer momento da minha vida, tá? Uma coisa que eu vejo muito falha, a Emília é formada nisso, ela pode até concordar comigo.
Por exemplo, na área de neuropsicologia, a neuropsicologia ela usa da neuroplasticidade todinha. Só que muito do que a neuroplasticidade da neuropsicologia usa é de neuroplasticidade e não de neuroplasticidade clínica. Então a gente vê com muita dificuldade, assim, ah, tá, vou trabalhar a memória X, Y, Z. Ah, mas a memória visual está alterada e altera a atencional. Como que eu mudo? Como que eu posso... Ah, não tem como. É porque o protocolo só foi feito em cima de neuroplasticidade experimental. Com a neuroplasticidade clínica, a gente aprende a aplicar aquilo na prática. Então, você cai, por exemplo, um problema para... Eu não sou neuropsicólogo, tenho um conhecimento de curioso, de autodidata. Mas, por exemplo, já ajudei muito o neuropsicólogo. Ah, mas professor, na atencional, que é a área da visão, como que eu posso ajudar? Você faz isso, isso, isso. Ah, então, mas se eu fizer isso nessa questão da neuropsicologia, não sei, mas tenta. Mas é possível, porque isso é uma regra da neuroplasticidade clínica. A neuroplasticidade clínica, ela tem passos. Segue o passo um, depois o passo 2, depois o passo 3, e não tem como fugir disso. Você tem que seguir aqueles passos. E ela nos dá mecanismos para aplicar na prática, tá? Quem é da área da saúde, assim, por exemplo, enfermeiro, acho que físio também tem essa base, por exemplo, médico, tem um conhecimento da anatomia. E existe a anatomia clínica. Existe a diferença. A anatomia é aquela lá de aprender a localização, dar o nome de todos os acidentes anatômicos. Já a anatomia clínica, a gente aprende, por exemplo, no livro de anatomia clínica, eu sei porque eu sou livro da minha irmã aqui, que é enfermeira, né? Eu tenho um livro de anatomia, que está lá na clínica. A minha irmã tem tudo clínico, porque ela é enfermeira. E aí eu vejo os livros é muito diferente. Então, por exemplo, a gente aprende na anatomia, vou dar um exemplo, onde está o baço, né? Ah, está em tal lugar, isso aqui. Na anatomia clínica, eles aprendem onde está o baço, lá no dentro do corpo, né? Tipo, e fora. Ah, ele está nessa casa daqui, porque se tiver inchado, é demasiado, se bateu. Porque quando chega, por exemplo, um paciente para minha irmã lá no PS com uma lesão, né? Ela já tem que, juntamente com o médico, fazer essa. Esqueci o nome da palavra, mas é tipo uma verificação visual de falar assim: nossa, teve um trauma na região do abdômen, supra, não sei o quê, pode ter afetado tal órgão. Sabe a localização exata. Não, mas aí não é ainda. Aí, essa dor não é pulmão, essa dor é não sei o quê. Sabe? Porque eles sabem a localização anatômica e a parte clínica, de como aquela anatomia é aplicada nas patologias. A neuroplasticidade clínica, ela pega as leis da neuroplasticidade e aplica nas alterações cerebrais, né? E então, por exemplo, ela está dentro de criar leis e conceitos, né? Eu vou dar uma aula sobre isso de novo, porque eu acho que está faltando voltar a dar essa aula no nível mais básico. Tem o curso inteiro sobre neuroplasticidade clínica no Instituto, tem e-book, enfim. Tem até post, uma série de posts no meu Instagram lá de 3 anos atrás, mas eu vou dar uma aula. Então, por exemplo, a neuroplasticidade clínica ela tem etapas. A primeira etapa é eficácia sináptica, a segunda é potenciação sináptica, e a gente vai passar por isso. Cada etapa ela tem uma função. Isso a gente aprende como lei. Já na neuroplasticidade clínica, eu vou entender como que eu trabalho uma potenciação sináptica, como que eu trabalho uma eficácia sináptica. Lá na neuroplasticidade, eu aprendo o que é, e na neuroplasticidade clínica, eu entendo como aplicar a funcionalidade. Então, assim, funcionalidade é o experimental. E ação, tá? Ou terapêutica, como você quiser chamar, já é a neuroplasticidade clínica. O que eu vejo no Brasil ainda, pouquíssimas pessoas que têm esse conhecimento da neuroplasticidade clínica, que aplica nas suas técnicas. Eu costumo brincar que a gente vê aqueles posts, assim, do pessoal aí no Instagram, assim, ele faz um post e fala assim, cérebro é visão. Faz um texto lindo sobre neuroplasticidade experimental, sobre processamento visual, vias visuais, blá, blá, blá na teoria. E você percebe que aquela pessoa, eu sei que aquela pessoa sabe na teoria. Por quê? Porque o próximo post dela, ela apresenta um caso de estimulação visual com o paciente e ela está com luz colorida no olho da criança, uma sala toda contaminada, visualmente, sobrecarga sensorial, apresentando contraste preto e branco. Aí você fala, meu, ela não sabe neuroplasticidade clínica, ela sabe só neuroplasticidade. Porque ela não aplicou a neuroplasticidade na prática, seria a neuroplasticidade clínica. Estão entendendo? Tá claro? Tá? Eu queria que vocês diferenciassem isso, porque a neuroplasticidade clínica ela vai dar para a gente as regras, são leis, tá? Por exemplo, eu sempre gosto de deixar vocês sempre atualizados, até porque
eu sou esse multitask, né? Omnichannel, que, por ser sociólogo, eu vejo o mundo como sociologia, como sociólogo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí dessa questão aí do Trump, né? Que recentemente aí fez vários decretos, né, fez vários decretos, e aí, tipo, tá todo mundo falando, todo mundo analisando, e blá, 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 e aí você vê que existe pessoas falando coisas nada a ver, pessoas falando coisas que têm a ver, e aí você não consegue entender assim, nossa, mas tá, e como que é isso na prática, né? O que que vai acontecer na prática? Uma coisa é o achismo, é a teoria. Ah, ele assinou o tal decreto que diz isso. Mas só que, por exemplo, hoje eu estava assistindo um cara que eu idolatro, assim, dentro da geopolítica, e é sociólogo italiano, estava vendo um podcast dele ao vivo, lá ele é italiano, o Domenico De Masi, e ele estava falando exatamente isso. Ele falou, gente, tá, o Trump tá falando isso, mas tá. Aí tá todo mundo falando assim, nossa, o mundo vai acabar amanhã. Só que, assim, existe uma coisa na instituição, uma coisa institucional nos Estados Unidos que chama Constituição. E na Constituição não tem regras. Então, esse negócio aí que ele assinou vai contra a 14ª emenda, que ela é emenda, né? Não é igual aqui, né? Que é artigo, inciso, enfim. Aí, tipo, ou seja, o país ele tem uma regra para seguir, entendeu? Ele pode fazer o que ele quiser, mas vai ter que ver, o Congresso americano vai ver que aquilo é ilegal, tem coisas que têm ilegalidade, a não ser que ele mude a emenda, e beleza. Não sei como seja isso, né, lá. Mas aqui seria super difícil, vocês sabem disso, mudar uma Constituição, a nossa é de 88. Então, assim, falando nisso, a gente tem uma Constituição. Então, a neuroplasticidade normal é essa Constituição, entendeu? E a neuroplasticidade clínica é a gente aplicar, a viver a vida, mas a gente tem que seguir, no caso da reabilitação, da neuroreabilitação, eu tenho que seguir as regras da Constituição. Eu não posso fazer uma terapia visual sem seguir essas regras, senão eu não vou ter sucesso. Você pode fazer, é o que o mercado faz. Estimulação visual tradicional, segue a neuroplasticidade clínica? Não. Reabilitação visual tradicional, recebe? Não. A ortóptica, aqui no Brasil não, lá fora já está seguindo, entendeu? A fisioftálmica também não, porque se baseia na ortóptica, numa ortóptica daqui que não segue. Então você vê, né, tipo que a neuroplasticidade clínica não é só falar bonito, porque a gente fala, ai, nossa, neuroplasticidade clínica, eu consigo resultados graças à neuroplasticidade, mas você tem que ter resultados, você só consegue os resultados através da manutenção da neuroplasticidade, das leis da neuroplasticidade aplicadas à prática, que é a neuroplasticidade clínica, que é o que a gente ensina em todos os cursos, né? Eficácia sináptica. Eu quis colocar na capacidade clínica, gente, porque os próximos 20 assuntos que eu vou falar com vocês, eles são só esse, na verdade. É meio que eu estou falando das regras, de detalhes, de leis que se tornaram, que advêm dessa Constituição. Que a gente tem a Constituição, né, brasileira e tem lá os adendos, né, não sei como chama, tem as emendas, né, ementas, não sei como lá. Então, assim, a gente vai tendo esses. Lá nos Estados Unidos tem a emenda, né? Tem a primeira, não sei o que lá, e depois você vai colocando as emendas, vai agregando coisas na Constituição, leis, né, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem essas leis, né? Então, a gente tem lá o menos é mais, né? Tipo, que é uma lei da neuroplasticidade clínica. Só que ela advém do conceito de denervação pós-sináptica. Então, assim, se eu não entendo a neuroplasticidade experimental e eu não sei aplicar na prática, eu não consigo os resultados. Então, eu não posso falar assim, o cérebro é visão, se eu não sei aplicar, né, isso na prática. Aí o Ivan falou assim: então a neuroplasticidade é a teoria, a neuroplasticidade clínica, os protocolos de aplicação na prática. Sim, em resumo, seria mais ou menos isso. A gente poderia chamar a neuroplasticidade da teoria, das bases teóricas, e a neuroplasticidade como é que eu coloco em prática. Isso, tá? E aí eu tenho detalhes, eu tenho que seguir essas leis, né? São 7 etapas que a gente chama, mas ao mesmo tempo essas etapas, elas são sequenciais, obrigatórias. Eu não posso mudar. Aquela velha história, né? Hoje eu até esqueci de falar para a paciente da Ângela, que ela estava com essa dúvida e não entrei nesse detalhe, porque eu quis explicar mais simples e ela entendeu. Mas, por exemplo, ela está lá fazendo trabalho comigo com a Ângela,
A gente está trabalhando a ambliopia dela, já acabou a ambliopia, agora a gente vai trabalhar o 3D para depois a gente trabalhar o estrabismo, que é a sequência. O motor fica por último, o estrabismo fica por último. Eu já falei isso muitas vezes. Só que também a gente tem que seguir uma certa lei de que eu primeiro eu trabalho o pior olho, no caso dela não tinha isso muito, então a gente trabalhou os dois individualmente. Então ela já entrou na segunda fase, que a gente chama de biocular. Então eu trabalho o direito na mesoterapia e o esquerdo. E existe uma terceira fase que é trabalhar com os dois olhos. Mesmo essa regra, trabalha um olho, trabalha os dois olhos um dia na mesma terapia, e depois trabalha os dois olhos juntos, é uma regra da neuroplasticidade. Eu não posso chegar começando pela binocular, como acontece, por exemplo, na optometria comportamental, que eles são contra-tampão, eles já vão direto para a segunda parte, para a terceira fase. Quando eu estudei comportamental em 2002, eu apliquei e comparei, só que eu nunca aprendi uma técnica e larguei a anterior. Eu sempre fazia grupos controle. Então, por exemplo, eu atendia lá Andréia, lá em Suzano, no Dr. Saulo, eu fazia comportamental. Lá em Jundiaí, na Brás Cubas, eu atendia ortóptica. Em outro lugar, eu atendia neurologia. Por quê? Porque aí eu comparava os resultados. Depois, só a partir de 2006, que eu defini que eu ia seguir a neurovisão, a neuroreabilitação, ou seja, a neuroplasticidade clínica nas técnicas, para sempre. Que eu tinha me decidido já pela modulação neural, mas antes disso eu testei, porque eu não tinha o Leandro para me dar aula, entendeu? Era eu e eu, né? Para correr atrás, para entender. Então, por exemplo, quando eu já falo da comportamental, essa é a minha crítica. Comportamental, por exemplo, ela não segue a neuroplasticidade clínica, porque ela já começa lá na terceira fase, entendeu? Aí eu gosto de brincar com isso, que é aquela ideia, né? Você é fisioterapeuta, neurofisioterapeuta pediátrico, e aí o meu filho está com dificuldade de andar, e ele nem engatinhou ainda, você fala assim, não, ele já vai correr. O meu trabalho é fazer ele correr. Já está na terceira fase, entendeu? A criança nem aprendeu a engatinhar, nem aprendeu a andar direito, já quer fazer ela correr. Que seria a terceira fase, né? Mais ou menos isso. Porque como educador físico, eu me dediquei a estudar muito triatlo na faculdade, porque eu era triatleta na época. E aí, a corrida tem isso. Primeiro você ensina o cara a andar, depois você ensina o cara a marchar, para depois você correr. O treino que a gente chama os pliométricos, né, que são exercícios para desenvolvimento da corrida, você primeiro ensina o cara a andar bem. Ó, você não anda bem, viu? Vamos arrumar sua andada para depois. Não, mas eu vim para correr aqui. Não, você não vai correr primeiro. Não adianta você correr do jeito que do jeito que você anda. Né? Tipo, da bem que eu estava fazendo faculdade, é a mesma coisa. Tá seguindo o protocolo de uma neuroplasticidade. A educação física foi a primeira área, né, que seguiu a neuroplasticidade. É muito legal. Então, você pegar hoje, por exemplo, o treino, o HIIT, o intervalado, né, de alta intensidade, você treina em 10 minutos. É melhor do que você correr 1 hora. Isso não é menos, é mais? Não é neuroplasticidade? Você intensificar através de uma técnica específica a melhor performance em menos tempo. A neuroplasticidade está aí para isso, né? Só que você tem que aprender a parte clínica. Depois da neuroplasticidade, a partir daqui, tudo que eu vou falar é muito. Vocês vão falar assim, nossa, mas é muito próximo da neuroplasticidade isso, né? É tudo uma variação da neuroplasticidade. Ai, cadê o negócio? Ah, eu coloquei aqui, eu pensei que eu não tinha colocado. A gente tem 7 fases, tá? Deixa eu tomar água. Da neuroplasticidade clínica. Eu coloquei 4 aqui para a gente deixar mais simplificado. Porque assim, a 1, a 2 e a 3, elas estão tá certinho. Aí depois entraria nos sprouts e nos brotamentos, tá? E aí tem alguns tipos de brotamento. Então, é sprout e brotamentos, mais 2 brotamentos. Aí daria 7 etapas. Só que tanto os sprouts quanto os brotamentos são as mesma coisa. Eles têm a mesma função. Então, eu resolvi colocar aqui nesse primeiro momento para vocês, ao invés de colocar 7 etapas, as 7 leis, né? Aqui seria a nossa constituição da neuroplasticidade. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a eficácia sináptica. É preparar o ambiente para receber o estímulo, tá? Eu posso dar inúmeros exemplos. Educação. Você pode ensinar conta de, sei lá, multiplicação, você tem antes ensinado adição e subtração? Não, porque através da multiplicação a gente passa por um processo de entendimento da subtração e da adição. Os professores sabem isso melhor que eu. Sou péssimo em matemática. É,
Eu posso ensinar as palavras antes de ensinar o alfabeto? Não, porque as palavras elas são formadas pelo alfabeto. Então eu tenho que preparar o ambiente. Eu posso sair correndo numa maratona, eu não tenho que fazer uma preparação antes, eu não tenho que fazer um alongamento, tomar um carboidrato de alta absorção. Eu não tenho que preparar? Eu posso ir lá sem comer, sem me alongar, sem me aquecer? Não, né? Ah, eu vou dançar, eu tenho aquecimento, eu vou cantar, eu tenho aquecimento. Tudo isso é eficácia sináptica, tá? Existe uma preparação, porque assim, como a gente vai falar de canto, de dança, de academia, o corpo geralmente vamos levar em conta que ele está em homeostase. Mas em falando em termos de terapia visual, reabilitação, neuroreabilitação, importa o que você vai fazer, o corpo não está em homeostase. Senão, eu não ia fazer terapia com você. Então, uma tentativa da eficácia sináptica é é tentar equilibrar esse corpo próximo do que seria a homeostase, numa condição de normalidade, para que a terapia caia bem, né? E a eficácia sináptica, ela só começa a dar resultado depois de 21 dias. Então, assim, no caso de reabilitação, tá? Né? Imagina, e no processo de emagrecimento, no processo de ensino, 21 dias também. Esse 21 dias foi um estudo lá feito pelo Reb, né? Tipo, na década de 70, onde ele foi trabalhando esses conceitos, né? De em analisar o tempo que se necessário para se criar um hábito, né, na pessoa. Só que hoje a gente já sabe que o hábito ele só se cria depois de 4 ciclos, que é 84 dias. A gente costuma falar 90. Por isso que quando eu vou voltar a fazer os programas de emagrecimento, eu faço ciclos de 21 dias e depois eu faço um ciclo de 90 dias com a pessoa. Porque eu faço o primeiro ciclo de 21 dias, eu estou fazendo o quê? Eficácia sináptica, preparando a pessoa. Quem está no meu grupo de emagrecimento agora ficou 10 dias fazendo detox. O que que é o detox? Uma eficácia sináptica, entendeu? Na terapia visual, a gente tem um departamento para isso. A gente usa várias técnicas diferentes, tá? E quem comanda isso é a professora Sônia Carrocini. Então, a gente usa de várias técnicas, mindfulness, self-healing, meditação, VBio, psicotrônica. Usa várias técnicas para preparar o paciente, o cérebro desse paciente, para receber a terapia, tá? A eficácia sináptica ela é tão importante quanto o próprio trabalho, né? Tem um vídeo, eu vou postar para vocês amanhã. Vou pedir para a Gabi postar lá no High Institute. Vou mandar para ela o vídeo hoje à noite, que é bem antigo, que é da Alana, da uma mentoria que eu fazia com os físios, lá em 2019. E aí ela tá falando assim, né? Nossa, eu tinha uma paciente que tinha o mesmo problema, eu tratei pela fisioftálmica, não melhorou assim, ficou um ano e melhorou 80%. E agora fazendo neurovisão, ela está na fase da eficácia sináptica, do relaxamento, né, que a gente chama também, e só de fazer o relaxamento ela já melhorou 50%, sem fazer nada. Só na preparação ela já tinha melhorado, essa nova paciente dela tinha melhorado mais do que a outra que ela tinha trabalhado um ano sem pensar em modulação neural, tá? E aí, na parte mais teórica, o que seria eficácia sináptica, né? Seria assim, trabalhar as sinapses existentes, as que já existem e estão funcionando, tá? Para se tornar mais eficiente, tá? Então, aqui eu não estou falando de sinapses que eu vou criar, nas sinapses que não estão funcionando, tá? Mas esse processo de deixar o que já é forte mais forte, isso incentiva, a gente já sabe disso, pelo que a gente vem estudando, incentiva as áreas não fortes ou não funcionantes ou não eficientes a trabalhar, tá? O que a gente chama de neurônios silentes. A gente acorda os neurônios que não são funcionantes, muitas vezes eles não são funcionantes, não porque eles estão depreciados ou suprimidos ou degenerados, eles só estão dormindo. Então já existe hoje esse conceito de neurônio silente, tá? Que aí depois eu vou dar uma aula especial para vocês, a gente vai usar esses termos e entender melhor. A segunda fase já é começar a terapia para valer, já seria trabalhar de vez, né? E aí seria as sinapses se fortalecem com o uso frequente. E aí é o lance que eu falo, fazer terapia todo dia em casa, uma vez só no consultório, e aí ela vai deixar, além de deixar a sinapse, lá na primeira fase, a gente deixou a sinapse que já era boa, forte.
Agora a gente vai deixar ela mais rápida e eficiente. É só na terceira fase, que é na denervação pós-sináptica, que a gente começa a ter ganho. Aumenta a acuidade visual, o estrabismo melhora, aumenta o 3D, começa a ver mais nítido. É só na terceira fase. O que a gente vem vendo hoje na prática é que o sistema está tão fora da homeostase, ele está tão doente, que já na eficácia sináptica ele já está bom. É aqueles filmes de distopia, sabe? Fim do mundo, tipo Walking Dead, lá do zumbi, que aí a pessoa, eu fico assistindo, eu fico só refletindo com a minha irmã. O cara tá lá com uma mega infecção, aí eles acham lá, tipo, dipirona. Aí minha irmã fala, nossa, ele vai morrer do mesmo jeito, a dipirona só vai tirar o dor. Aí ele tá, assim, tá tão ferrado já, que só a dipirona já dá um mega... O cara já fica andando, já volta a lutar com um zumbi, entendeu? E aí minha irmã fala assim, nossa, aí eu falei, eficácia sináptica. O organismo está tão doente que até uma coisa que não é o tratamento ainda, funciona, sabe? Mas aí ele vai logo, aí logo depois o cara fica doente, aí realmente, aí passa a temporada inteira, acha um antibiótico, o cara vive. Então, aí, beleza, o antibiótico apareceu, matou a bactéria e ele viveu. Mas no primeiro momento ele só toma lá uma dipirona e já fica bom, né? E isso é um problema, né? Isso é um grande problema, se você for ver. Que o organismo está tão doente que ele aceita qualquer coisa e melhora. Por isso que existem vários tratamentos na internet aí, prometendo milagres e funcionam no primeiro momento. E sabe que é o grande problema, já foi estudado, que a eficácia sináptica ela pode durar um ano. Você pode ficar um ano fazendo terapia errada e o paciente tendo pequenas melhoras, só que quando ele cai, ou ele entra no efeito platô que a gente vai ver, ele perde quase tudo que ele ganhou. Então esse é o grande problema. Porque essa bosta de eficácia sináptica, vamos falar assim, desculpe a palavra, mas é importante para a gente ressaltar e vocês guardarem, mesmo que estiver errado, ela vai ter resultado, dependendo do sistema. Ele está tão fora da homeostase que ele aceita qualquer coisa, entendeu? Então, assim, e eu trabalhei muito isso na nutrição. Por exemplo, eu tinha um paciente, eu gosto de contar essa história, paciente de quase 78 anos, e ele era muito rico, a família já tinha levado para tudo que é lugar, assim, blá, 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 e falaram para ele, se ele não parasse de tomar Coca-Cola, ele ia morrer. E ele não parava, ele não tomava água, só tomava Coca-Cola. Aí ele queria emagrecer, aí ele veio para mim para emagrecer 3 quilos, é o que ele queria. E aí eu fiz a dieta dele, eu e a Maísa. Na época, a Maísa montou a dieta, e eu falei, vamos colocar. E eu era o treinador mental dele. A gente colocou Coca-Cola na dieta. Entendeu? Ele tomava 3 litros de Coca-Cola, um exemplo. Aí a gente falou para ele tomar 1 litro e 1 litro d'água. Ele achou aquilo um absurdo. Ele falou, vocês da nutrição, como vocês prescrevem Coca-Cola para mim? A gente falou assim, é um treinamento mental. Aí passava os meses, a gente passou de 2 litros para 1 litro, meio litro. Aí quando eu fui passar era para passar de meio litro para não tomar mais Coca-Cola, ele chegou e falou assim: eu larguei a Coca-Cola, nunca mais vou tomar. Por que que a gente fez? A gente começou a fazer uma eficácia sináptica. A gente prescreveu Coca-Cola, mesmo não fazendo bem, mas sabendo que em menos quantidades a cada momento, eu estaria fazendo uma eficácia sináptica. Então você pode aplicar a eficácia sináptica em tudo na sua vida. Você quer começar a estudar inglês? Não adianta você querer fazer tudo. Foca só numa coisa, foca só em aprender vocabulário. Então, só foca em aprender palavras novas. Depois você foca em ler, em escutar, em falar. O que acontece nos cursos de inglês? É que as pessoas já começam fazendo tudo, gramática, que a gente odeia, né? Tipo, ler, falar, escutar, e as pessoas ficam perdidas. Elas não estão preparadas, não tem uma eficácia sináptica. Ficar um mês só aprendendo palavras novas. Como que escreve? Depois escutando aquelas palavras, depois falando aquelas palavras. E aí depois você começa a estudar e vai estudando, vai aumentando, tá? A denervação pós-sináptica, que é a parte 3 ali da fase, então a gente já está falando ali, ó, após uma perda. Agora a gente já vai trabalhar onde perdeu, onde não funciona. Existem terapias específicas para isso, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da neurovisão, que é mais fácil. Existem alguns exercícios, por exemplo, eu vou fazer uma variação no blinking, eu vou fazer uma variação no swing. Eu não posso fazer antes. Eu tenho que fazer agora, tá? Eu vou colocar exercícios novos que estão fora do livro lá, 20, 30 terapias que eu tenho, eu vou colocar aí. Que aí eu vou começar a trabalhar, vou começar a usar outros recursos também. Já os sprouts e os brotamentos, a gente já está formando as novas conexões.
tá? Aí a gente vê as pessoas falando isso na teoria, as pessoas acham que assim, fazer estimulação visual, mesmo que errada, fazer terapia visual, mesmo que errada, fazer tudo que seja errado, que já está fazendo a fase 4. A fase 4 só existe se existir a fase 3. A fase 3 só existe se existir a fase 2. E a fase 2 e a fase 3 e a fase 4 só funcionam se você fez a um. Ou seja, tipo o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Você só consegue fazer a faculdade se você fez o ensino médio. Você só consegue fazer o ensino médio se você fez o fundamental. É a mesma coisa aqui. O fundamental é a sináptica, o médio é a potenciação sináptica, a denervação sináptica, pós-sináptica é a faculdade. Ensino superior. O sprout, o brotamento, é os seus mega aprofundamentos. É fazer formação de neurovisão, entendeu? Ou depois da graduação, depois da pós-graduação. Então, essas são as fases. Isso aqui é nossas leis. A gente tem que seguir essa sequência. Como seguir, a gente aprende na neuroplasticidade clínica, igual foi para vocês anteriormente. Muitas coisas também que vêm surgindo, e há muitos anos eu falo disso, não é novidade para muita gente que está sendo falado, né? Mas eu até coloquei aqui também na questão até de oftalmologia e optometria, né? Quando eu falei de lentes ali, porque isso é uma coisa que também a gente já estuda há muitos anos. A questão da aberrometria, né? Hoje, né? Quando eu falo hoje, parece que eu estou falando agora, mas o meu hoje vocês sempre traduzam para 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a gente já vem estudando a medida das aberrações. O olho, ele tem várias aberrações, por conta do erro refrativo, por conta do estresse, por conta da qualidade de imagem, da qualidade da lente que você usa no seu óculos, do ambiente, da sua alimentação, da sua capacidade emocional, da neurobioquímica do seu cérebro. Então, a berrometria seria a gente o que a parte física do olho pode influenciar no cérebro, porque assim, se a luz passa por um olho que tem problemas, ela vai mandar uma informação, uma qualidade de informação que está entrando, tá errada, ou anômala, ou perturbada. O termo que eu mais gosto de usar aí no caso é perturbado, tá? Então é pensar assim: a luz é uma energia e ela alimenta o cérebro. Se o nosso olho tem, por exemplo, um leucoma, ou ele tem um ceratocone, ou ele está com uma lente arriscada, né? Por isso que eu sempre olho os óculos das minhas crianças, dos meus pacientes, e peço para trocar se estiver riscado, porque aquela luz ela vai entrar já ali com uma qualidade inferior. Então, a energia que está. Aí eu estou trabalhando na terapia visual, melhorando a visão, mas a criança está com o óculos todo ferrado, entendeu? Não vou ver resultado. E aí a gente tem hoje várias coisas, tem exames que se faz tipo o OPD-scan, o aberrômetro, vários exames dentro da oftalmologia para a gente medir isso nos olhos, né? O próprio Orbiscan faz isso na câmara anterior e posterior da córnea, tá? Então é muito interessante. E isso é crucial para a visão e percepção de detalhes. Então, você está fazendo uma terapia lá, né? Então, o que que eu preciso saber sobre isso, professor? Eu preciso saber que existem materiais, né, que a gente vai usar durante a terapia, então, por exemplo, eu tenho um clube de materiais com a professora Suelen. Ela posta lá material para vocês imprimirem em PDF. O que que a gente sempre fala para vocês no clube de materiais? Tem um grupo também, né, de materiais onde coloca materiais gratuitos. O que que a gente fala de vez em quando lá? Pelo amor de Deus, não plastifica. Porque quando você plastifica, você cria uma aberração óptica no material. E aí passa para o olho, que já é problemático, e passa para o cérebro. Olha quanta perda a gente teve, tá? A mesma coisa da lente. Hoje a gente tem no mundo do ramo das lentes oftálmicas, né, como a gente chama, tanto da de catarata, né, que é ali o lente intraocular, quanto a de óculos, quanto a lente de contato, muitos estudos, né? Você pega lá uma lente nova que saiu do óculos, você vai lá ler lá o panfleto da lente, vai estar falando lá, lente com tecnologia wavefront, tecnologia aberrometria quase zero. É mentira que é quase zero. É algum grau de aberrometria. Não existe, não vai nunca existir uma coisa para ser uma coisa próxima de zero, teria que ser uma coisa orgânica. Teria que ser tipo uma coisa tipo gelatina, sabe? Imagina uma lente de óculos tipo gelatina, não vai dar, né? Então, assim, a gente tem isso sendo trabalhado já nas lentes oftálmicas, e para nós a terapia visual é muito importante.
E baseado nisso, em outras coisas que a gente vai ver para frente, a gente vê também a questão dos contrastes, que foram muitos usados na estimulação visual, né? E virou um padrão, né? Contraste preto e branco. Eu brinco, né? O padrão McDonald's, amarelão, vermelhão. O McDonald's nem é McDonald's, mas é padrão McDonald's, né? Eles mudaram as cores deles. Mas você pega, por exemplo, a visão de os contrastes, é importante, porque o próprio estudo do Fentz, na década de 60, ele já apresentava como resposta no seu estudo, e tenho aulas analisando esse artigo, né? Porque tem gente que duvida de mim, né? Você pega o artigo lá de 60 e lê. Eu já sentei com meus alunos aqui e lê. Nem, eu não sei onde está essa aula, deve estar no EVM. E aí eu apresentei lá, mostrei o artigo do cara e ele mesmo fala que o melhor contraste para a estimulação visual seria o de ordem 2 para cima. Na época, ele só conhecia o de ordem 2. Ele mostra como é feito o contraste de ordem 2 no, 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 no artigo dele de 1960. Ah, e por que que os ortoptistas não usaram o contraste de ordem 2 e foram logo tipo, foram usar o de ordem um? Porque eles não tinham Canva, eles não tinham Photoshop, eles não tinham computador, entendeu? É difícil montar o contraste de ordem 2. Hoje você monta em 5 segundos, mas naquela época não existia, então era mais fácil fazer o padrão xadrez, né? O padrão reverso, quadriculadinho, listrinhas, mas esse não é o padrão mais importante. Hoje a gente já sabe, através de estudos de canais de alto impacto, tipo Nature, também já fiz mostrei para vocês sobre esses estudos que teve na Nature, acho que está não sei onde está essas aulas. Tanta aula que eu gravo, não vou lembrar. Mas, assim, tem aluno aqui que assistiu e lembra. Então, a gente tem lá, por exemplo, mostrando que os contrastes de ordem um, aquele preto e branco, ele estressa o cérebro. Tem que apresentar o contraste em menos tempo, tá? E hoje o contraste ele é muito caro para a gente. O contraste em termos do nosso olho, tá? Porque ele é destruído todos os dias através das telas digitais. Você está destruindo seu contraste assistindo eu aí, né? Então a gente vai estimular com contraste um olho que já é estressado. Então a gente tem que escolher contrastes onde a gente tenha melhor qualidade de menor aberração, né, e mais é, eficácia neural, eficácia no cérebro, tá? Melhor resposta. E para isso, esses contrastes maiores, eles demandam menos tempo, o que para a gente é muito legal, porque a gente estimula a mesma coisa em menos tempo, que a gente ganha tempo. Hoje todo mundo quer tempo. Tempo é a coisa mais cara que a gente pode vender, né? O Wavefront é uma tecnologia dentro da física da, da locomoção, né? Eu esqueci a palavra movimentação, da movimentação da luz nos meios. Então, o wavefront, a gente entendia que quando a gente pega Descartes, né, e ele fala lá para a gente na óptica geométrica que a luz caminha em linha reta e ela vai fazer a refração, a reflexão, a difração, a gente entendia ali um raio único e que a energia vinha nesse raio. Hoje a gente já sabe que a energia da luz não está no raio, está na vibração desse fóton, que a gente chama de quantum, né? Então, a gente está lá, o fóton ele está vibrando. Não é o fóton que está dentro do raio de luz que vai levar energia, é a vibração, é o campo dele, entendeu? A gente tem, nosso corpo tem um campo vibracional também, a gente vibra, né? Então, a nossa energia. Então, assim, por exemplo, às vezes você tem contato com a sua própria energia e você leva um choque. Já aconteceu isso com você de levar um choque, assim, do nada? Tem dia que você está super energizado, levando choque por aí. Então, esse choque está relacionado à vibração do nosso campo. Então, aí a gente chama de frente de onda, porque a energia está na frente da onda. Ou seja, foi o termo que resolveram usar, mas na verdade não seria wave front, né? Seria wave surround, o nome mais certo, porque está em volta da onda, não na frente. Mas esse nome foi cunhado na década de 80, não se sabia que era surround, não sabia que era ao redor, né? E ficou e ninguém mudou, tá? Então, ele é muito importante porque ele ajuda na cirurgia refrativa, na lente de contato, nos óculos, como eu já falei para vocês. Na terapia visual, ele é muito importante porque ele também vai dar orientação para a gente que a gente não pode ficar usando qualquer luzinha, né? Por mais que você vai refletir
não diretamente no olho do paciente, você tem que saber, por exemplo, e tem e-book sobre isso, eu acho que é até gratuito, que chama Qual é o lume da sua lanterna? Depois vocês olham lá no site do Institute, que explica para vocês qual é a potência de luz que você deve usar em determinados tipos de patologias e terapias. Isso é importante. A gente não tinha esse conhecimento anos antes dos anos 2000. Eu me formei sem esse conhecimento. E a partir do momento que eu tive acesso a isso, e não foi acesso em cursos de área de visão, foi fazendo cursos de física, de óptica física, foi estudando esses artigos na área de física, que eu entendi que a gente tinha esses protocolos que tinham que ser colocados para a lanterna, né? Qual é a potência de uma lanterna? Né? Que a gente chama de lumen, tá? Então você vê esse e-book muitas vezes lá no Instituto, você não entende nada, né? Tem 200 e-books, né, no Instituto. Então você vai lá no site, tem muitos e-books gratuitos lá. E aí tem esse aí, qual é o lumen da sua lanterna? Você nem tá entendendo o que eu tô falando. Fica só para quem é lanterneiro raiz entender ali, né? O que é? O lumen é a potência da sua lâmpada, da sua luz. E aí você vai aprender naquele e-book lá quais são as potências. Então, assim, você compra uma lanterna Xing Ling, isso é uma crítica, né, que a gente pode fazer ao nosso país. Infelizmente, a gente tem lá. Você já deve ter ouvido falar assim: ai, não compra o brinquedo da China se não tiver o selo da Brink lá, né? E aí você só não pode comprar uma lanterna da China se não tiver o selo do Inmetro. Só que o Inmetro, ele não mede o lumen, entendeu? Daquela lanterna. Então, o selo do Inmetro de nada é nada para essas coisas, para nossa área. Então, às vezes, a gente tem que comprar, sim. Se a gente vai fazer uma avaliação igual eu faço, eu preciso fazer, eu tenho que ter uma lanterna certificada. E aí, a lanterna certificada é importada. Aí você paga 200, 300 reais uma lanterna. Mas também dura a vida inteira. Eu tenho lanternas dessas, eu tenho várias na clínica. E o Vitor até brinca, né? Tem lanterna da época que eu era aluno, mais de 30 anos, e tá lá funcionando. Eu tenho lá na clínica, guardo ela lá, tá lá. Aí quando a gente coloca a pilha para ela não morrer, eu uso ela, gosto dela. Então, assim, a Wavefront serve para a gente entender também e para a gente saber o que que a gente está fazendo na terapia, tá? É muita coisa, né, gente? Porque muita gente, tem muita gente de repente que está aqui, depois vocês me contam aí no chat, que já faz estimulação visual, por exemplo, terapia visual, e nunca parou para pensar nisso. E aí, depois que eu falo, a gente entra numa crise de reflexão, de pensar, meu, isso é muito óbvio, por que eu nunca parei para pensar nisso? É igual que você tá estudando autoconhecimento, né? Aí você fala, nossa, isso é muito óbvio, porque eu nunca parei para pensar nisso. É, porque você não estudou, é normal, a vida é assim. A gente tem que ter acesso, conhecimento, visualização, para depois a gente poder refletir e entender que aquilo, o óbvio só se torna óbvio depois que a gente conhece, né? Porque muita gente, quando eu falo sobre essa questão dos lumens na lanterna, as pessoas falam, meu Deus, professor, eu nunca parei para pensar nisso, isso é óbvio, né? A gente não pode usar qualquer qualidade de luz. Mas hoje você não só já aprendeu, mas você sabe por quê? Porque é por causa da tecnologia, dos estudos na área de wavefront, tá? O encharcamento neural, é, eu gosto dele porque ele é assim, tipo, cruel, e ele é um bom. Hoje no marketing a gente chama de clickbait, né? Quando a gente usa uma frase para chamar atenção. Infelizmente, o clickbait virou uma das maiores técnicas de marketing para fazer fake news, né? Então, o clickbait acabou virando uma coisa negativa, mas você pode usar o clickbait a seu favor, é você chamar alguma coisa que chama atenção, tipo assim, vou dar um exemplo de vocês entenderem o que é um clickbait. O encharcamento neural, para mim, ele é um clickbait para vocês, tá? Sabe aquelas imagens lá da mão caindo, da pessoa deteriorada na caixinha do cigarro? Aquilo é um clickbait. É uma coisa fortíssima para chamar sua atenção, né? Outro dia eu vi uma coisa num filme que eu achei super engraçado, mas não é engraçado. A mulher chegou lá nos Estados Unidos também, tem essas imagens, né? Aí ela falou, me dá um Marlboro, sei lá o quê, né? Silver lá, não lembro. Aí tinha e ela usava óculos, ela tinha um problema de visão, era bem engraçado, interessante o filme. Mas o filme não era sobre o problema de visão dela, mas ela usava um óculos bem forte, ela era uma alta míope. Aí tinha assim, né, na caixinha do cigarro, fumar leva à cegueira, né? Aí ela pegou a caixinha do cigarro, devolveu o pome do caixa e falou, moço, levar a cegueira não, pega outra aí, pega a gangrena,
deixar estéreo, porque isso daqui eu não aceito. Ou seja, ela não queria ficar com cigarro vendo que ela podia ficar cega. Então ela ia ficar vendo outro problema que para ela não atingia tanto, gangrena, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, isso é muito uma fuga emocional, né? A gente não vê, né? Tipo, o clickbait está ali, para ela ia funcionar, ela ia parar de fumar, se ela só comprasse cigarros que falasse que ela ia ficar cega, né? Então, assim, muito interessante essa visão aí sociológica do clickbait. E o encharcamento neural é um clickbait porque quando o seu cérebro está sobrecarregado de estímulo, tá? Então, você imagina, eu gosto muito dessa analogia na pandemia, eu fiz uma série de lives. Essa série de lives virou o curso chamado PMV Introdutório. E a Suelen transformou isso e muitos alunos depois, né, nesses últimos 5 anos, vêm usando essa expressão da Suelen, porque assiste essa live dela, eu falava assim, encharcamento neural é o seguinte, você imagina, e o nome é encharcamento neural mesmo, tá? Porque assim, o, os fotoreceptores, tá? Eles fazem a cascata da visão. Eles fototransdução da visão, que seria o nome técnico. Ele transforma a energia luminosa em energia neuroeletroquímica. Isso é feito pelos cones e bastonetes, pelos fotoreceptores. E esse processo são uma sequência de 20 reações bioquímicas, tá? E nessas reações bioquímicas se usa o retinol, que é a vitamina A, um dos precursores ali da vitamina A, tá? E leva enzimas, enfim, substâncias que eu vou discutir aqui com vocês, e leva água, tá? Só que essa água, da primeira equação neurobioquímica até a última, ela é absorvida, não sobra. Não sobra água lá dentro do processo. Então, o que entra é produzido, tá? Então, tem um rendimento ali de 100% e produz e acaba toda essa água. No encharcamento neural, essas células, e no cérebro também, na retina, e lá no cérebro ocorre também, o que que acontece? Ocorre um encharcamento, como o próprio nome diz. Alguma coisa está sobrecarregando, não consegue fazer as 20 reações neurobioquímicas no tempo certo, ou estressa ali, o excesso de radicais livres, cortisol, estressa o sistema, e ele não consegue mais fazer as reações químicas como deveriam, começa a sobrar é, é, água, por exemplo, líquidos, né? Que não é só água pura, tá? Mas falta para vocês entenderem leigamente, assim, né? E aí vai sobrar ali líquidos. E isso vai gerando exudatos. E aí uma das características, por exemplo, da degeneração macular, da degeneração geográfica, de alterações no cérebro. E no cérebro, a gente costuma dizer uma frase que vê muito nos artigos, é como se o cérebro estivesse afogado em dados, tá? Porque ele não conseguiu mais processar aqueles dados, tá? E esse pode ter diversas é, causas, né? Por exemplo, terapias visuais mal feitas levam ao encharcamento neural, levam à degeneração, levam à piora do estado. Como eu disse, no primeiro momento, lá no primeiro ano, tá fazendo eficácia sináptica, tá tudo certo. Mas quando entra no encharcamento neural, putz, acaba com tudo, tá? Então você está fazendo uma técnica errada, tá? Um exemplo, uma técnica que não modula, uma técnica que não é indicada para você, tipo estimulação visual em adultos. Não é indicado, mas o primeiro ano vai dar certo, entendeu? Mas não vai dar certo assim de dar uma melhora como daria se estivesse fazendo uma técnica correta para aquela idade, por exemplo, né? E aí você vai dar mais ou menos certo, o paciente percebe uma melhorinha, só que quando cai, cai de uma vez. E a gente recebe esses pacientes todos os dias, de programas que compraram na internet, de terapias que estão fazendo não era para ter feito, tipo estimulação visual em adulto, paciente fazendo reabilitação visual motora em paciente neurológico. Então a gente vê que isso gera problema. Então as causas são inúmeras, tá? E aí eu coloquei aqui, depois vocês leem, que vocês vão ter o próprio excesso de telas, o ambiente excessivamente sobrecarregado sensorialmente, a questão até da neurobioquímica do cérebro hoje, né? Ansiedade, depressão, bipolaridade, TDAH, tudo isso, autismo, isso também são causas que aceleram esses processos, tá? Isso pode acontecer tanto na retina quanto no cérebro, porque esse é um acontecimento neural.
E lembrem-se vocês que a retina já é neural, tá? Aí a gente tem uma coisa também que é muito importante, que as pessoas confundem bastante, né? Que é o enriquecimento sensorial. Aí as pessoas falam assim: nossa, você fala bastante sobre sobrecarga sensorial, que o excesso de estímulo pode piorar, tá? Isso aqui eu deixei o texto bem legal para vocês entenderem, eu vou passar mais rápido. E vocês não podem confundir sobrecarga sensorial com enriquecimento sensorial. Porque a ideia que as pessoas têm aqui é que enriquecimento é muito sensorial. A tradução seria assim: muito sensorial. Só que quando você. Uma coisa é você ganhar dinheiro, certo? E o dinheiro fica na sua mão. Aí você enriqueceu, porque ele veio, você sobre multiplicar ele, guardar e você tem. Uma coisa é você ganhar muito dinheiro e gastar. Se você ganha muito e gasta tudo, tipo, você não é rico, você não está tendo um enriquecimento. Então, a palavra enriquecimento significa algo positivo, tá? Você está ganhando e está mantendo, está tendo uma reserva, está tendo uma segurança, uma liberdade, tá? Então, o enriquecimento sensorial é o bom, é o que a gente faz. Gerar estímulos sensoriais em pacientes que estão com problema sensoriais, transtorno do processamento sensorial, sobrecarga sensorial, tá? Então, o enriquecimento sensorial é uma técnica, a gente usa muita estimulação neurosensorial para isso, tá? Então, o enriquecimento sensorial é você, eu vou colocar ali, ó, é uma estratégia para a neuroplasticidade visual. É você, a neuroplasticidade a gente viu lá, neurônio, neurônio, neurônio até agora. Só que agora eu estou usando o ambiente para estimular meu cérebro. O ambiente também estressa meu cérebro, né? Excesso de telas, estresse, tá? Alimentação, que a gente vai falar. E existe o que a gente chama de estímulo cross-modal. Esse aqui eu vou falar pouco, eu vou falar bastante disso esse ano. O estímulo crossmodal nada mais é do que a estimulação neurosensorial. Eu vou estimular a visão através do olfato. Eu vou estimular a visão através do tato. Eu vou estimular a visão através da audição. Por quê? Existem áreas da audição, do tato, do olfato que são usadas em conjunto com a visão. Aquele paciente já está fazendo terapia visual, eu já uso a visão para estimular a visão no cérebro. Só que ele não está tendo os resultados que eu queria. Então eu preciso ter. O que, que seria o nosso pensamento antigo, não calcado na capacidade? E a gente escutava muito. Estimulador visual, eu adorava essa frase. Faz mais ainda. O céu é o limite. Quanto mais você puder, você faz. Não é aumentar que vai adiantar. O que vai melhorar aqui é da qualidade de estímulo. Se eu já estou dando terapia visual e não estou tendo resultado, então eu vou usar o resultado cross-modal. Eu vou estimular a visão através da audição. Eu vou estimular a visão através do olfato. Eu vou estimular a visão através do tato. O estimular a visão através do olfato e da audição, a gente já tem isso muito definido, tá? Eu já tenho isso muito definido. Desde 2009, a gente tem a única formação que a gente abre ela de 3 em 3 anos, que é a estimulação neurosensorial. A Marcinha, a Soninha já usam na sua prática há alguns anos. O protocolo de contato visual ele é baseado muito no auditivo. A gente usa bastante sensorial. O tato é através de massagens em pontos da face que vão estimular o cérebro. É a psicotrônica visual. Então, a gente existe esse estímulo cross-modal, tá? O estímulo cross-modal é o estímulo à visão através do olfato. E o paciente pode até ficar com o olho fechado nesse momento, se você quiser. É muito louco pensar nisso, né? Mas se você ler lá o livro do Norman Doidge, O Cérebro se Transforma, ele fala sobre isso num paciente cego que ele estimulou esse estímulo cross-modal através da pele e o paciente começou, através da pele, a perceber formas, mesmo não tendo olho. Aí você fala, nossa, mas você está falando muito louco. Leia o Norman Doidge, que ele explica melhor, aí você vai entendendo o que que é o estímulo cross-modal. Tudo que o Norman Doidge fala no cérebro se transforma é muito estímulo cross-modal, estimulação neurosensorial. Hoje em dia a gente fala muito também sobre substituição sensorial, que é uma outra sub-ramificação desse mundo do enriquecimento sensorial. Essa parte é maravilhosa, vou deixar aqui para vocês lerem. E hoje a gente usa até a realidade virtual, a interação, a gamificação. A gente tem lá o protocolo, né, de contato visual que é gamificado e ele leva o aluno ali, o paciente, para essa realidade virtual, porque a gente usa a imagem que é específica para o autista, paralisia cerebral, para chamar atenção, e usa, além dos recursos visuais, semiótica, imagética, a gente usa os recursos do estímulo cross-modal
olfativo, geralmente, né? Ou auditivo. O vídeo, o próprio game já tem o estímulo auditivo, tá? É uma área que parece para vocês, assim, Blade Runner, igual eu falei segunda-feira, parece que isso é fora da realidade, mas é algo que a gente já faz desde 2009. Nesse universo que eu já dei a formação, começou em 2019, a gente já tem alunos formados e já fazendo. E vocês estão aqui no nosso meio, professores, alunos que já fazem essa realidade aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês, achei que eu não tinha colocado. Então, o estímulo cross-modal é a mesma coisa, que é o que não é que é a mesma coisa. O que a estimulação neurosensorial faz é a neuroplasticidade através do estímulo cross-modal. A neuroplasticidade trabalha através do estímulo unimodal, que é a terapia visual, por exemplo, a física, a fono, o estímulo multimodal, que é a estimulação multissensorial, o estímulo integrativo, que é, por exemplo, a integração sensorial, e o estímulo cross-modal, que é esse que eu falei que é a estimulação sensorial. Eu estimulo uma área no cérebro através de outro sistema, tá? Efeito platô, agora eu falei para você. Nada mais é do que a estagnação do processo. É quando você, de repente, está fazendo uma dieta e você não emagrece mais. Aí você fala, nossa, mas eu não estou comendo mais nada e mesmo assim eu não emagreço. Você tem que estar sempre mudando sua dieta a cada 21 dias. Eu tenho que estar sempre mudando a terapia a cada 21 dias. E o efeito platô, ele faz parte naturalmente do desenvolvimento humano, né? É, vocês lembram que quando a gente quem lembrar essa vai ganhar um prêmio, hein? Porque eu sou sempre nerd, né? Quando a gente estudou lá na biologia, a gente estudou o crescimento dos artrópodes, dos insetos, e a gente aprendeu que eles cresciam através de equidizes, lembra? Era um gráfico reto, subia e aí parava de crescer. Subia e parava de crescer. Então, ele tirava o exoesqueleto e aí ele crescia. Tirava e ele ia crescendo. O cérebro, ele mais ou menos funciona sobre esse tipo de crescimento. Eu não posso falar que é equidizes, porque equidizes é o termo usado por inseto, mas é como se fosse aquele gráficozinho lá da biologia que a gente aprendeu no ensino médio. O cérebro, ele aprende desse jeito, ele não é contínuo. A gente acha que o nosso cérebro, é uma linha reta. Não. Ele tem um momento, ele aprende, ele precisa estagnar, aí você precisa mudar o estímulo, aumentar, estagnar, aumentar, e aí vai, tá? A neuronutrição também é super importante para o processo de trabalho dentro da visão, né? A gente está falando sobre visão, porque a gente precisa deixar. Lembra que a gente falou de eficácia sináptica, de preparar o cérebro? A gente pode preparar através da neuronutrição também, tá? Então a gente tem que alimentar bem esse cérebro, saber qual é a dieta ideal para o cérebro. O ano retrasado, esse ano eu queria voltar a fazer isso. Minhas ideias são várias, vamos ver o tempo. Porque eu comecei a fazer um projeto assim, neuronutrição para degeneração macular, neuronutrição para ambliopia, neuronutrição para glaucoma. Porque, assim, tipo, existe a dieta ideal para o cérebro para cada tipo de problemas. Porque, por exemplo, o glaucoma, ele gera uma alteração específica no cérebro e na nutrição. Ele tem uma carência de certos nutrientes. A ambliopia, a degeneração macular eu não cheguei a dar aula, fazer o curso, né? Esses outros têm curso, inclusive, mas todos eles têm um e-book. Então é legal se você tem um paciente com glaucoma, com ambliopia, com degeneração macular, para que ele leia o e-book e lá eu dou dicas do que ele tem que comer, o que ele não pode comer, o que ele tem que evitar. E a gente não está falando de emagrecimento, a gente está falando de uma dieta saudável, né, para aquele cérebro por conta daquela patologia, tá? E a água, né, que é importante, isso aí a gente chovendo molhado, mas é bom falar, né? Água, ela é importante. Quanto mais água você toma, mais você está trabalhando, diminuindo o esforço do cérebro em fazer atividades cognitivas. Pouca gente fala sobre isso, tá? Se você estiver estudando, fica tomando água o tempo todo. Seu estudo vai render bastante. Entendeu? É interessante isso. E o estudo, por exemplo, né? Se você estiver no ambiente gelado, você aprende mais e tomando água. Só que quando você está no ambiente gelado, você esquece de tomar água. Então, se você faz as duas coisas, nossa, perfeito. Porque no ambiente quente a gente toma água naturalmente, né? Outra coisa que é importante, que aí tem a ver com a neuronutrição, que é a neurobioquímica. É entender quais são as substâncias bioquímicas do cérebro, quais são os neurotransmissores, quais são os hormônios, as enzimas, né? Eu vou trabalhar isso naquele curso que eu vou dar lá de janeiro, sei lá qual que é a data, tem um grupo específico para isso, que é o Caixa Preta. Muita gente me perguntou
também do Caixa Preta. Ela perguntou para a Gabi que grupo era aquele, né? A gente vai trabalhar a neurobioquímica, que é o baile. Eu mudei o nome agora, de baile para Caixa Preta. E é lá a gente ensina essa parte de neurobioquímica, que é o segredo mesmo das terapias que ninguém fala. Isso só tem, eu acabo tendo acesso porque eu tive acesso à nutrição e tenho acesso à visão. E aí eu consigo usar as duas coisas. O oftalmologista, por exemplo, o optometrista, o terapeuta visual, não entende de nutrição. E o nutricionista não entende de visão. Eu entendo das duas coisas. E eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, por exemplo, de neuronutrição. Então, eu entendo, lá na minha apostila, tem assim, o que um Alzheimer tem que comer, o que, que um autista tem que comer, como montar a dieta. Então, assim, isso é muito interessante, porque a neurobioquímica funcional, ela está relacionada à neuronutrição e à nutrição funcional. Ela ajuda a gente a melhorar as atividades como cognição, emoção, comportamento e percepção. E a visão é percepção, tá? A modulação neural, é o que eu já falei lá no começo, né? Que é a capacidade de a gente regular, modular, como o próprio nome diz, né? Então, por exemplo, eu acho que já aconteceu com vocês. Eu vou dar um exemplo bem idiota, que é uma modulação, para vocês entenderem o que na terapia, até a hora que a gente vai fazer mais isso, menos aquilo, eu vou ter que aprender a modular. E a gente ensina vocês a fazer isso. Eu, por exemplo, fiquei, vocês sabem, né? Fiquei internado, fiquei 2 meses aí de cama. Não podia sair da cama para nada porque eu não conseguia, porque eu desmaiava, por causa da fraqueza que eu estava pulmonar. Consegui melhorar agora uma semana para cá. Estava sem falar e tudo mais. Então, eu não conseguia nem ler, porque às vezes eu lia e me cansava. E aí eu conseguia assistir série, coisa que eu não faço muito, né? Então, assisti 200 séries. E aí eu percebi isso ao longo do dia, né? Eu tenho um problema de processamento auditivo. Então, minha irmã sempre fala que eu não tenho baixa auditiva, eu tenho no processamento. Então, dependendo do ambiente de dia, eu escuto a televisão muito alta. As pessoas podem achar que eu tenho, que eu não escuto, entendeu? Minha irmã chega, nossa, que televisão alta. É porque o barulho da rua, o homem fazendo obra, eu não escuto. Eu preciso aumentar. Aí de madrugada, aí ao longo do dia eu vou modulando, eu vou diminuindo o volume. 6 horas eu já diminuo, sei lá, de 50 para 40. Aí eu ficava assistindo série até 2 horas da manhã. 2 horas da manhã a televisão estava no 15, porque estava maior silêncio. O que que eu fiz com o som da televisão? Eu modulei de acordo com o estímulo externo, entendeu? Então, modulação é isso, é você, por exemplo, no meu caso do volume da televisão, eu fiquei modulando ao longo do dia, porque foi variando o ambiente e eu tive que modular. Imagina se eu fosse assistir 2 horas da manhã a televisão com um volume 50. De dia não tem nem vizinho, que eu acho que eles estão trabalhando, tem o barulho lá da obra, lá fora, tem um vizinho fazendo obra, enfim. Mas de madrugada não tem obra, não tem o volume da televisão 50 e incomodar todo mundo, né? E até eu mesmo. Aconteceu já de eu de estar assim, uma hora da manhã, meu Deus, como tá alto, deixa eu abaixar. E não perceber, né? Então, isso é modulação. Eu fiz uma modulação. Eu fui ajustando o som de acordo com o ambiente, né? E a gente pode fazer a modulação neural de acordo com a condição do paciente, com o ambiente. Igual eu coloquei, para atingir objetivos específicos, tá? E ele ajuda a gente a diminuir os sintomas e dar maior qualidade e velocidade e assertividade, né, dos resultados. Assertividade é jogar a seta direto no lugar certo, lá no centro do alvo. Uma coisa que eu venho falando bastante para vocês é sobre a neuroimagem para montar terapias dos pacientes neurológicos. Se eu montar a terapia usando a neuroimagem, eu vou estar fazendo uma terapia genérica. Funciona? Funciona, mas você vai ficar 2, 3 anos fazendo. Tenho vários exemplos de casos assim. Isso quando, por exemplo, o paciente não tem uma lesão específica. Vou dar um exemplo: lesão parietal. O paciente bebezinho não tem fixação. Aí, uma paciente com paralisia cerebral, que tem uma lesão parietal, o primeiro passo da estimulação visual é trabalhar a fixação. E enquanto a fixação não está boa, o estimulador visual não vai embora, não vai para frente. Eu tive casos em Curitiba de alunos ficarem 8 anos fazendo estimulação visual num paciente com fixação, só trabalhando fixação durante 8 anos, não ter resultados e não ter coragem de ir para frente, porque na cabeça deles eles não sabiam que existia é, a neuroplasticidade, que você pode criar novos caminhos, não sabia fazer isso. E aí você olha, eu olhei para a ressonância no primeiro momento que a pessoa chegou no meu consultório, eu falei, ah, vocês ficaram fazendo 8 anos, ela melhorou além da fixação visual? Não, eu falei, então, nunca ia melhorar, porque ela nunca vai ter fixação
porque ela tem uma lesão que numa área que exatamente não gera, que é a dona da fixação. Tá, então ela não vai ter nada? Eu falei, não. A gente vai começar lá com estimulação neurosensorial, entrar pelo B5, e aí a gente começa pelo localização, depois da localização a gente vai fazer exploração ambiental, ela vai criar uma fixação rudimentar, mas ela vai conseguir ter contato visual, e aí foi. Aí o mundo para essas alunas mudaram, né? Posso dar até nomes, a doutora Cláudia, a Darlene, Sabrina, o Rafa, que estava aí, não sei se o Rafa tá, mudou, porque, tipo, a gente eu também, lá em 2000, na ortóptica que eu aprendi, na Unifesp, eu também fiquei. Mas eu fiquei pouco tempo, graças a Deus, não fiquei tantos anos. Fiquei 2 anos parado em vários pacientes. Quando eu conheci a neurovisão, a neuroreabilitação, a neuroimagem, eu falei, nossa, agora eu vou andar. Tá andando. Então, a neuroimagem é importante e a gente vai saber exatamente onde a gente tem que trabalhar. E a gente aprende nas técnicas moduladas, né, todas, onde você tem que trabalhar no cérebro, se for necessário. Existe também uma questão de você analisar se a emoção do paciente piora ou melhora a situação o visual dele, tá? Ou se existem condições visuais que são puramente obras, eu brinco que são obras ficcionais do cérebro. Eu não estou falando de esquizofrenia, nem alucinação, tá? Mas existem condições, existe, por exemplo, a amorose histérica, que a pessoa fica cega porque ela não quer ver o mundo como realmente ele é. Acontece um trauma e ela fica cega. Então, se você ficar fazendo terapia visual, não vai funcionar. Você vai ter que primeiro trabalhar a emoção dela. E aí, às vezes, você vai lá fazer isso através da terapia, da psicoterapia, da psicanálise. Eu acabei de terminar agora o curso de psicanálise, porque eu vou dar a formação de VBio, ela acontece de 5 em 5 anos. A gente vai ter esse ano, né? Eu vou ver com os alunos que já se inscreveram. Eu estou pensando em mudar de junho para julho ou agosto, porque eu mudei de ambliopia já, eu queria deixar mais para frente. E aí é muito interessante a VBio que a gente faz isso. Aí eu fiz agora o curso de psicanálise, achando que ia me ajudar em alguma coisa. Não vou acrescentar nada de psicanálise na VBio. Eu sempre faço cursos que, quando eu vou fazer VBio, uma nova turma, eu quero colocar coisas novas, né? Da última vez eu tinha feito todo um trabalho dentro do xamanismo, né? Tipo, e não no sentido espiritual, mas no sentido medicinal, da medicina da floresta, né? Medicina da selva. E me ajudou bastante na VBU daquele de 5 anos atrás, que foi em 2000, foi antes da pandemia. Agora eu vou trazer, eu tinha feito a psicanálise, né, para me ajudar e não vai me ajudar. Depois de 2 anos fazendo, me atrapalhei bastante para conseguir terminar. Agora eu terminei e eu não vou usar. Por quê? Porque nem a VBio ela é mais rápida do que a psicanálise. A psicanálise é um processo muito longo e muitas vezes a gente não. O paciente ele, na psicanálise ele leva o que ele quer. Na VBio eu tiro dele o que eu quero. Entendeu a diferença? Então eu achei que ia trazer alguma coisa da psicanálise para a VBio e não vou. Tá? Então a VBio é um estudo onde você trabalha as emoções, as suas também, porque a gente primeiro trabalha o terapeuta para depois aprender a ensinar a trabalhar os outros, né? Vaso quebrado não conserta vaso quebrado, né? Então a gente tem que primeiro se consertar para depois querer consertar os outros. Então, eu vi uma área bem interessante. Quis colocar aqui só para que é uma coisa que vocês vão ouvir falar bastante. Esse ano eu vou falar bastante desses assuntos, todos que eu estou aqui. Que esse ano é o ano da terapia visual, né? O Instituto sempre elenca e escolher um assunto, né? O ano passado foi um ano que a gente falou bastante sobre estimulação visual precoce, educação infantil, e esse ano a gente vai falar sobre terapia visual. E dentro da VBIL a gente tem muito também estudo da neurociência cognitiva e comportamental, que ajuda a gente a explorar as conexões entre corpo, alma e mente, que é algo que eu uso lá no Fit for Mind para emagrecimento e está dentro da VBIL e eu cada vez mais uso na terapia visual. E vocês também percebem, né? Cada vez mais a gente tem que acessar os pais, tem que acessar o ambiente da criança, tem que acessar o ecossistema a qual essa criança se insere, né? Porque senão essa terapia não evolui. A fotobiomodulação também é uma coisa que a gente já falei lá no baile em 2020, 2021, e vou voltar a falar bastante, que é uma técnica que, juntamente com a optogenética, já tem algum tempo eu já dei curso sobre optogenética. Esse ano eu vou falar bastante de optogenética, fotobiomodulação, que é usar a luz como ferramenta terapêutica, tá?
Então é bem interessante. E não só a luz, mas aqui a gente volta a falar de um assunto que eu falei, eu acho que algumas de vocês participaram há 2 anos atrás, que foi falar sobre sono. O sono é super importante, regular o sono para ter uma boa visão. Não só para ter uma boa visão, né? Mas para ter uma boa vida emocional, né? Eu tô com o sono desregulado. Também fiquei doente, aí, né? Meu sono tá desregulado. E eu sei tudo o que tem que ser feito. Eu tô fazendo tudo, ainda, eu tô sofrendo ainda. Tô no processo de sofrimento com o meu sono, porque toda vez que tem esse negócio, porque na internação você fica no hospital, e você dorme de madrugada, toda hora alguém te picando, toda hora te acordando, de 2 em 2 horas, né? Tinha as pessoas. Eu fiquei 10 dias na UTI. Eu fui pro quarto, é a mesma coisa. E aí você dorme 2 horas da tarde, 2 horas da noite, 2 horas de manhã, então eu tô com essa mania, cara, dormir picado. Quero ficar dormindo o dia inteiro. Pouquinho aqui, pouquinho não dá. Então eu voltei a dormir, aí eu tô dormindo menos, ou dormindo mais. Então, assim, tá difícil eu regular meu sono estava regulado. Mas agora eu vou voltar para academia, a físio liberou, a pneumo. Isso já ajuda, porque a atividade física a gente sabe que ajuda, né? Então é muito importante a fotomodulação, porque a gente está. Ah lá, modulação, a gente já sabe o que é, foto é luz e bio é a parte biológica. E a parte biológica que depende de tudo isso, que ajuda a gente a modular, é o sono, porque é o ciclo circadiano. Que a gente sabe que para algumas doenças, como por exemplo, retinopatia diabética, degeneração ocular, degeneração de córnea, glaucoma, embora na córnea a gente não tenha terapia visual, mas a gente pode ajudar esses pacientes também com outros recursos, como a fotobiomodulação, né? Que é ajustar o sono, ter uma qualidade mental boa, alimentação e tudo mais. Porque é um sistema que está ali pronto a colapso a qualquer momento, a gente tem que reajustar, tá? Essa parte aqui da bioquímica, eu vou deixar vocês lerem, e eu fiz de propósito, acho que são os 3 últimos slides, onde a gente vai fazer uma aula, eu acho que semana que vem, onde eu vou explicar isso com detalhes, que eu acho que isso aqui é importante, porque a partir daqui eu vou dar dicas para vocês de neuronutrição, tá? Então, quando eu tiver eu quis colocar aqui para vocês ficarem ligados, que eu vou falar assim, aulas neurobioquímica, uridina, alfa-GPC, L-fenilanina. Aí você vai olhar lá isso, se não tivesse tido essa aula hoje, ai, não tem interesse em assistir essa aula. Na verdade, eu posso chamar de neuronutrição para visão, sei lá o que que eu vou chamar. Mas eu vou estar falando sobre essas substâncias que são super importantes. Cada substância dessa, ela conduz não, ela manda é feio, né? Ela comanda, comanda essa é a palavra. Ela comanda uma célula ganglionar. Uridina, alfa-GPC e a fenilanina. A uridina comanda parvo, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, depois vocês leem, eu vou falar mal sobre isso, não vou entrar em detalhes. A fenilanina, né? Desculpa, a uridina, a Cassel, parvo e magno, alfa-GPC. Tá? Depois a gente eu vou falar para vocês, mas essas substâncias estão no cérebro. Na visão, para a gente, ela tem uma importância gigante, porque elas comandam a bioquímica das células, células ganglionares, tá? Que comandam o cérebro todas as vias. Mas também ela é usada no córtex pré-frontal, porque é uma substância que está no cérebro. Então, só a visão vai usar? Não, as outras áreas também. Então, por exemplo, a alfa-GPC, vou dar um exemplo, ela é super importante para o pessoal da neuropsicologia, porque ela comanda todo o contexto de ações executivas e memória e foco. Entendeu? Então, eu vou trazer uma aula explicando elas para vocês e explicando, tá, como que eu melhoro minha alfa-GPC? Como que eu sei que eu estou com baixa alfa-GPC? Né? Elas são células importantes. A gente não vai comer uma coisa que tem alfa-GPC, porque, na verdade, elas são produzidas no cérebro. Mas se eu melhorar, por exemplo, a alfa-GPC, se eu melhorar a acetilcolina no meu cérebro, eu tenho mais alfa-GPC. Então, o que que eu posso comer para aumentar a minha acetilcolina, para que a acetilcolina produza mais alfa-GPC? Essa aula que eu vou dar semana que vem ou na outra, eu vou chamar de neuronutrição na visão. Acho que fica legal. E aí vocês vão se tocar que é sobre isso, tá? Que aí atrai mais público. Você coloca lá, alfa-GPC, a fenilina uridina, vocês nem vão aparecer. Vamos deixar sozinho aqui. Nossa regra, né, dentro da neuroplasticidade que a gente falou, baseado em tudo que a gente falou, das nossas regras, o menos é mais, né? O foco é na essência, na qualidade, não na quantidade. O gerenciamento do tempo é importante. A gente tem que, hoje em dia, gerar mais resultados sem sobrecarga e menos tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, técnicas, pensando em empreendedorismo. Hoje com neurovisão, você atende 2 pacientes em uma hora e você cobra 150 de cada um, vai.
O que antigamente você fazia uma estimulação visual tradicional de 1 hora e cobrava 150. Hoje você pode ganhar 300 e atender dois. Se você pensar na parte de empreendedorismo, menos é mais, é bom. Para mim, na parte de atendimento, eu como só atendo, não é, porque eu demoro 1 hora para todo mundo. Mas na terapia visual, o tempo, o menos é mais, ele é mais, melhor custo-benefício. Você pode cobrar mais pela sua técnica, porque ela dá resultado melhor que as outras, e você ganha mais por hora, entendeu? Então, os terapeutas, eles não sabem pensar como empreendedores, de, mas eu queria fazer 2 vezes por semana. Não, é melhor você ter 20 pacientes que te paguem por semana do que 10, né? Porque a chance de você ter uma inadimplência é menor, né? Tipo, janeiro, dezembro, quem tem 10 pacientes, 7 tira férias. Quem tem 20, 14 tiram férias. Então, você está ganhando 6 ali, não 3. Eu vou ensinar vocês esse ano a ser mais empreendedor, viu? Os terapeutas não têm essa visão empreendedora. E aí eu tô conversando com bastante de vocês fazendo mentoria, eu percebo que muitos têm problemas de crenças limitantes sobre dinheiro. Entendeu? Então, você não quer saber sobre empreendedorismo porque você não quer ganhar dinheiro, porque você acha que dinheiro é um problema, que dinheiro é sujo, que dinheiro é pecado. Eu vou quebrar essas crenças de vocês. Porque eu falo, gente, porque eu tinha essas crenças também, né? E eu não tinha tão arraigada, mas tinha, né? E ó que eu venho de uma família judia, né? Tipo, de uma família judia onde acabar lá do dinheiro é super importante. Eu peguei muita coisa boa, mas também peguei muita coisa ruim, né? Então, isso é importante. Quando eu falo menos é mais, a gente tem que pensar, putz, eu vou melhorar o paciente em menos tempo, eu posso cobrar mais porque minha terapia é mais rápida. É o HIIT, o treino intervalado. O educador físico que é bom em HIIT, ele fica meia hora com o paciente na academia, ele cobra R$ 150 a hora. A mesma coisa com o personal trainer, que vai ensinar o cara a correr 1 hora na esteira, ele vai cobrar R$ 150 para ficar 1 hora com o cara. Só que o cara que faz o Tabata ou o HIIT, ele cobra o mesmo valor por meia hora. Ele tem mais alunos no dia. Ele tem mais qualidade de vida, se ele quiser. Ele pode trabalhar o que ele trabalhava só de manhã e ganhava o que ele ganhava o dia inteiro. Então, menos é mais tem além de ter a melhora da qualidade, foco na essência, assertividade, a eficiência e o gerenciamento de tempo, o menos é mais te traz também essa visão empreendedora, de você ganhar mais dinheiro, tá? E você tem que começar a perder esse medo de falar sobre isso. Muitos de vocês investem em cursos caros, né? Tipo, no Instituto, por exemplo, tem curso de R$ 14.000, tem mentorias, vocês investem 30, R$ 40.000 por ano e tem medo de falar em ganhar dinheiro. Você tá sendo o melhor profissional do mercado. Aí vocês deixam um mercado saturado de pessoas que são porcaria, que não tem problema com dinheiro, não tem problema em cobrar, entrega um serviço de merda, para não falar outra palavra, e cobra mais que você. Entendeu? Então, assim, esse lance é importante também a gente discutir esse ano no Instituto. O Pigação eu vou falar bastante, né, esse ano também, que é essa questão da fototerapia, que é bem antiga, né, vem antes da Syntonic, que é você trabalhar, é uma terapia baseada em luzes, ela é bem interessante, mexe no sistema nervoso autônomo, a gente usa bastante na, na ambliopia. A física, né, da luz para usar cor. A gente já falei muitas, eu fiquei 2023 só falando sobre isso, na verdade, né? Que cor é luz e luz é cor, e que você não pode usar qualquer cor na terapia, que cada cor é importante, cada cor ela tem uma energia, isso é física. Eu trouxe, na época, o físico formado em Londres, vocês lembram? O filho da Alicia, deu 5 aulas para vocês no YouTube, gratuitamente, falando sobre isso, porque eu falava, vocês não acreditavam. Aí conversei com ele, trouxe ele. Essas aulas eu vou liberar para vocês em breve lá no YouTube, gratuitamente. Tem nos cursos também. Ele deu um curso para gente sobre física da cor e mostrou que realmente a cor é um perigo. E ele é físico, formado lá na Universidade, sei lá, Kent, né, em Londres, e tipo fazendo mestrado em cor, em física. Aí vocês, depois disso, muitos de vocês começaram a acreditar em mim, porque escutou o físico falando. Também, eu não vou falar tão bem quanto um físico coisas de física, mas a gente tem que começar a voltar a prestar atenção nisso bastante, tá? A gamificação, já falei para vocês, né, que é usar os games. Isso é uma coisa que hoje a gente está cada vez mais melhorando os processos. A gente tem gamificação hoje no Instituto, no contato visual,
protocolos para síndrome visual do computador, TDAH, dislexia, autismo e estimulação visual. Tem o EVM Games, que é todas as habilidades em formato de games para você usar. Esse é um curso que seria legal você fazer, Emília. Você terminou o EVM agora? O EVM Games é legal para dar uma olhada. Ele tem todas as habilidades em formato de games, então abre a mente bastante também. Acabei de falar, né? Tem lá o por EVM, ambliopia, contato visual, autismo, o desamblyopia, a gente usa o protocolo. Eu vou fazer a formação agora em maio da ambliopia presencial aqui em São Paulo, dia 1º a 4 de maio. E eu vou ensinar toda a minha técnica pela primeira vez em 18 anos, ambliopia em qualquer idade, a reabilitação. E eu vou falar para eles também sobre a gamificação. Vou liberar os games para eles poderem usar. A gente usa no Desambliopia, Suelen. O Vitor e a Márcia fazem o tradicional e o Desambliopise usa a gamificação, tá? Então, o resumo, as terapias visuais moduladas, né, ou a gente pode chamar de terapias moduladas pela neuroplasticidade, elas são a base para a gente fazer uma boa adaptação cerebral, personalizar e optimizar, né, os resultados e, e fazer o desbloqueio do potencial cerebral, tá? Então, esse material que eu acho que é bem importante, amanhã eu peço para a Gabi disponibilizar para vocês lá nos grupos, tá? Eu brinco, né? Eu falei isso. é, eu sempre falei assim, que o High Institute não é diferente. É os outros que são todos iguais, né? Eu usava muito esse, esse jargão há muitos anos. Aí, de 2020 e 2021 era nosso lema, né? Não é o High Institute que é diferente, são os outros que são iguais. São todos iguais, né? E aí, esse ano, eu conversando, falando sobre isso, esse tipo de coisa com a minha psicóloga, ela falou que essa frase me levava a ter um pouco de insegurança de sim aceitar que a gente é diferente e a gente está na vanguarda. E a gente não tem que ficar se comparando com ninguém, né? E aí eu falei que esse ano o nosso slogan vai ser: o High Institute é diferente. Não, não vai ter mais aquela complementação, são os outros que são iguais. E já fica a entender, a gente é diferente, a gente não tem vergonha disso, porque a gente está estudando, tá todos os profissionais que estão comigo, a gente está sempre em atualização, né? Está sempre se atualizando, trazendo para vocês coisas que as novidades que surgem no Brasil a gente já faz há anos, de tudo comprovação. E o que a gente tem a gente está surfando agora, né? Então a gente sim é diferente, certo? Uma coisa que mudou que eu quero falar para vocês para finalizar, as nossas formações agora, elas vão ficar as inscrições ficam abertas o ano inteiro, mas elas se abrem só uma vez por ano. Então, por exemplo, agora em janeiro, a gente vai lançar um curso novo, que é Neurovisão em Doenças Neurodegenerativas. Mês que vem é Estimulação Visual Precoce. Depois, sei lá, não lembro a ordem. Cada mês um curso. A gente tem 14 cursos. Então, no ano não dá para abrir todos, né? Então, eu decidi deixar 2 cursos abertos sempre, que eu não lembro, eu só lembro de um, que é reabilitação visual. Ele vai ficar aberto todo mês, abre uma turma. Agora, por exemplo, neuroimagem, eu quero fazer. Ele vai ter uma data, que vai ser lá em setembro. Se você não entrar na turma de setembro, você vai entrar na turma de setembro do ano que vem, tá? Vai ser igual a faculdade, igual a USP. Você só entra na USP uma vez por ano, entendeu? Então, você vai ter que esperar, você vai guardar dinheiro. E quando o curso é lançado, no primeiro dia, ele vai ficar 7 dias aberto. No primeiro dia, ele vai ter um desconto especial, depois não vai ter mais. Então, por exemplo, tem muito aluno perguntando já, porque isso é uma coisa nova que a gente resolveu instituir. Por quê? Porque a gente tem mais de 200 cursos livres. Os cursos livres vão ser oferecidos para vocês lá no grupo de ofertas, nos grupos, com descontos especiais ao longo do ano. Dá para lançar um curso por dia, se eu quisesse, né? Mas a formação mesmo, ela só vai agora ser oferecida uma vez por ano. Isso é importante dizer até para os completes. Os completes, eles podem fazer qualquer curso, porque eles têm direito a fazer todos os cursos, todas as formações, todos os protocolos, todos os e-books e mais as mentorias comigo. O Complete também. Depois que eu falei segunda-feira, várias pessoas perguntaram para a Gabi: quero fazer o Complete, quero fazer o Complete. O Complete também agora só abre uma vez por ano, que é em novembro, que é na época da Black Friday. Então, o Complete, então, por exemplo, aqui tem muita gente que é Complete. O pessoal do Complete quer fazer esse curso que eu vou fazer agora vai abrir dia 30 de janeiro, que é Neurovisão em Doenças Neurodegenerativas. Quer fazer e você é Complete, entra nessa turma. Porque se você não entrar, mesmo que você não vá pagar, porque você tem direito a fazer sem pagar, porque você é complete, você tem que entrar na turma, tá? Então os completes sempre conversam comigo. No dia que a Gabi abrir o curso, ela vai colocar lá vagas para vocês. Então, isso é uma coisa diferente, eu achei legal falar isso para vocês, porque de repente você está
já tem algumas pessoas que conversaram comigo e, por exemplo, a, praticamente a sócia, vai, vamos dizer assim, da professora Lucila, lá em Porto Velho, ela quer fazer estimulação visual. Aí eu falei, só vai ser dia 28 de junho, não vai vender agora. Então se programa, guarda dinheiro, vai lá no site, vê lá quanto que está o curso hoje, vai ter um desconto em cima daquele valor quando o curso for lançado, mas você já tem uma ideia de valor quanto você tem que ter guardado para o dia 28 de junho. Não vou abrir antes o PMV, que vai ser o EVM e o PMV vão se juntar, e eu resolvi manter o nome como PMV, porque é mais conhecido, tem mais aluno. E aí vai ser assim, tá? Então isso é importante. Então as informações. E tem o Complete. Só que o Complete também só vai, ele tem direito a tudo. Você paga o valor de 498 por mês e tem direito a fazer qualquer coisa, né? Você vai pagar 60 de 498 e depois você vai ter acesso a vitalício a tudo. Só que o Complete só abre em novembro, tá? E uma coisa também que eu quero mostrar para vocês aqui para a gente finalizar, e aí eu abro para perguntas, que é uma coisa que vocês. Ah, onde está? Ah, tá aqui. Os grupos do Instituto, agora, eles vão virar cursos, tá? Então, assim, muita gente fala assim, eu estou em todos os grupos, estou perdido, não sei o que, muita informação. Entra somente naquilo que você se dedica esse ano. O grupo vai ficar lá para sempre, tá? Então, assim, tipo, se dedica ao que você quer se dedicar esse ano. Ah, eu quero me dedicar à estimulação visual e autismo. Então, entra no grupo, os grupos relacionados à estimulação visual e autismo, tá? E aí você fica no grupo o ano inteiro, vai receber a apostila. Eu criei uma ementa, depois eu vou liberar a ementa de cada grupo. O grupo deixou de ser um lugar onde só coloca coisas. Ele vai virar um curso mesmo, ao longo do ano, tá? Então, eles começam, a maioria, em fevereiro, a ter uma sequência. O de ortóptica já começou lá. Coloquei o que é falei o que que era ortóptica, a história da ortóptica, tá vindo como se fosse um curso mesmo, ele tem começo, meio e fim, tá? Você pode entrar a qualquer momento, não importa, pode convidar seus colegas. Só que o grupo de WhatsApp agora não é todos os dias também, porque agora a gente tem uma programação, então terça-feira vai ser tal grupo, quarta tais grupos, eu fiz essa programação com a Gabi a partir de fevereiro, e aí ela vai colocar lá para vocês. E aí no final do ano, todo grupo vai ter aulas ao vivo. E nessa aula ao vivo, quem estiver presente e esteve no grupo, não importa se ele entrou um dia antes ou o ano inteiro, tá? Ele vai ter acesso a um certificado que a gente vai dar para vocês gratuitamente, tá? Aí não adianta você falar assim, eu vou entrar em todos os grupos e vou. Você vai ter que assistir todas as aulas no final do ano e não é válido, entendeu? Então, assim, se dedique. Isso vai ser a partir de agora todos os anos. Então, esse ano, se dedica a dois, três grupos, tá? Por exemplo, eu falei para vocês que tem 200 cursos livres que eu vou oferecer. Então, por exemplo, amanhã eu falo para a Gabi, libera o curso de o protocolo prático de estimulação neurosensorial. Aí eu vou colocar no grupo de ofertas e eu vou apresentar essa promoção somente no grupo de estimulação neurosensorial. Eu não vou mais apresentar em todos os grupos, como era feito antigamente. Porque aí existia muita informação, né? Cansava também. E aí a gente mudou tudo isso. Então, por exemplo, quando eu for lançar um curso especial, vai estar sempre no grupo de ofertas e no grupo que ele faz parte, tá? Então, assim, muita gente fala assim, mas se eu sair de todos os grupos, eu posso perder as promoções. As promoções vão estar sempre no grupo de promoção. Então, entra no grupo de promoção, entra no grupo do Day by Day. O que que é o grupo do Day by Day? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês vêm aqui no High Institute lá, no Professor Leandro, no MPK, mas no High Institute, começa a seguir a gente. A gente tem 10 mil alunos e tem 3.600 seguidores. Não sei onde estão os outros alunos, sumiram. Nem meus alunos me seguem aqui. No Professor Leandro me segue, mas aqui não segue. E aí a gente clica ali no link. Aí você vai ter aqui, ó, grupos gratuitos. Aí quando você clica, abre aqui, ó, o grupo do Ambliopia, que é mais focado para o paciente, tá? Mas você pode querer o Transforme-se, que é autoconhecimento. O curso gratuito de ortóptica, eu até coloquei a carga horária, ele vai acontecer o ano inteiro também. Neurovisão esportiva, processamento visual, tá? Neurovisão geriátrica, tem vários grupos agora. E aí tem gente falando, professor, eu tô perdido com os grupos, eu quero entrar em todos. Aí é por sua conta e risco, tá? Eu não indico, mas se você quer entrar, você entra. E aí, outro dia uma aluna perguntou, mas professor, como que eu faço? E ela comentou comigo que ela tinha muito grupo no Instituto, eu falei, olha quantos grupos eu tenho. E eu sei me programar. O que que eu faço nos meus grupos que eu participo? De outras coisas, de marketing. Eu tenho muitos grupos da gringa, dos meus amigos terapeutas, que eu participo, quero ver o que eles estão fazendo, trocar informações. Eu todo dia entro lá,
quando dá, e vou salvando e depois no meu computador. E aí depois eu salvo no computador. Aí eu crio pastinhas de grupo e vou salvando naquela pasta. E depois eu salvo tudo num pendrive. Entendeu? É assim que você tem que fazer, se você quiser entrar em tudo, tá? Mas se não, entra só naquilo. PMV 2025, 2026, estrabismo, estimulação visual precoce, reabilitação visual, o curso de baixa visão que a gente vai fazer esse ano, que eu vou trazer as novidades, que é mais relacionado à tecnologia, IA, né, inteligência artificial, o de neurooptometria, neurovisão pediátrica, neuroimagem, o Day by Day. O Day by Day eu acho que é obrigatório você entrar, porque é onde vai ter o link para as aulas ao vivo. A partir de agora, por exemplo, eu vou começar, a partir de semana que vem, eu volto a dar aula quase todos os dias. Só que, por exemplo, se a aula das 10 horas da manhã for sobre neuroimagem, aonde eu vou colocar o link no Day by Day, eu vou pedir para a Gabi, coloca o link no Day by Day e no neuroimagem. Eu não vou colocar mais em todos os lugares. Entendeu? Ah, eu não quero perder nenhuma aula. Então fica no Day by Day. Não quero perder nenhuma oferta. Fica no grupo de oferta. Não quero perder nenhum material. No grupo de materiais, tá? O caixa preto é aquele que eu falei para vocês, que é o de neurobioquímica, que me perguntaram. O neurovisão, esclerose múltipla, estimulação visual modulada. Esse professor Leandro aqui, tá? Que tem conteúdo diário, é lá no Telegram. O High Institute Arquivos, todas as apostilas que eu coloco em todos os grupos, fica no arquivo do Telegram. Então, se você perdeu alguma coisa, você pode entrar no Telegram e ir lá no arquivo. Estou começando a criar esse arquivo. O Ambliopia, tem um curso gratuito de Instagram que eu vou reativar esse ano. Tem o grupo de autismo, Fit mais de emagrecimento e o meu Instagram, tá? Então são muitos grupos, sim. Cada grupo vai virar um curso esse ano. Não queira abraçar o mundo, porque você vai se estressar e não vai abraçar, não vai conseguir fazer nada. Escolhe as 3 ou 4 áreas que você quer. Fica no grupo de ofertas, para você não perder nenhuma oferta. Fica no grupo do Day by Day, que você recebe as informações. E no clube de materiais, de repente. Essas são minhas sugestões. E escolhe 2 ou 3. Só aí você já vai ter 5 grupos. Já é muita coisa para algumas pessoas. Entendeu? Tira a notificação do WhatsApp para você não salvar tudo. Eu tinha isso, eu não sabia fazer, eu aprendi. Entra lá no YouTube e coloca assim, como não salvar tudo. Porque a gente fala assim, é tanto grupo, meu celular ficou sem memória. Porque seu celular seu WhatsApp tá lá para salvar tudo que aparece. Não, só salva o que você quiser. Tem essa habilidade. Eu não sabia também, aprendi o ano passado, tá? Tudo bem que meu iPhone tem muita memória, mas um dia eu vi e falei, meu Deus, quanto que... Aí fui ver, era 800 mil coisas que eu tinha, foto. Então, assim, só salva aquilo que você vai usar, entendeu? Eu recomendo que vocês fiquem no máximo em 6 grupos. Mais que isso, vocês não vão conseguir evitar. A Sandra salva tudo no pendrive, ela até pode ficar em todos, porque ela já criou uma organização, como eu tenho nos meus. Agora, se você não está criando essa organização, se você ainda não fez o produtivamente do Fit for Mind, você tem que tentar ficar naqueles que você vai aproveitar, vai estudar, vai ler, né? Outro dia uma aluna falou assim, eu tenho mais de 300 e-books seus, só li 2. Eu li quase 70% da minha estante. E tô postando lá, né? Eu tô falando, só ler, professor. Tem um Instagram lá que agora eu só tô postando o que eu leio, né? E aí, tipo, eu leio bastante, eu leio quase todos os meus livros. Aí vocês têm toda essa estante de livro e nunca leram, só para enfeitar o cenário. Não, eu leio, mas essa aluna é isso, 300 e-books, só leu 2. Xinguei ela, porque ia proibir ela de baixar e-book, cancelar lá no Tror. Tá bloqueada, quando ela for baixar, proibido. E deu uma mensagem, enquanto você não lê os seus e-books, você não vai baixar mais. Ou comprar, né? A Sandra não tá aí, né? Eu tenho essa desconfiança da Sandra e da Emília. A Emília imprime todos, né? Não, a Sandra Conceição, ela compra todos os e-books. E aí eu quero saber se ela lê. A Emília lê e imprime na Emília. A Emília ela eu já gastei uma floresta com a Emília, de tanta árvore que ela matou, por causa dos e-books. Alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nossa, eu já falei bastante, estava com saudade, né? Quase 2 horas. Isso que ia dar uma hora de aula só. Dúvidas, perguntas, sugestões? Então a gente se vê por aí. Fiquem ligados lá no Day by Day, principalmente para vocês terem acesso a todas as aulas aí, tá bom? Abraço, gente. Boa noite. O Rafa falou que arquivar os grupos também ajuda. Entendeu? É isso, gente. Vamos aprender técnicas onde vocês podem aproveitar as coisas sem a gente ser.
burro, né? Porque eu fui burro também, fiquei nunca não sabia dessa coisa que tudo que eu recebia baixava. Aí eu falava, meu Deus do céu, todo dia eu tinha que apagar 80 fotos de coisa que eu não queria guardar. Hoje já não faz, já não tem mais essa função no meu WhatsApp, aprendi lá no YouTube, né? Eu vou arquivar meus grupos também, que aí já vai ajudar a não ficar olhando aquele monte de coisa. Tchau, gente, boa noite.